Olá, pessoal, tudo jóia? Estamos iniciando o nosso Estúdio Feed Podcast. Hoje, a primeira entrevista de 2023, iniciando essa temporada, e com a presença dessa profissional da nutrição, né? Ela que, com certeza, muda a vida de muitas pessoas através do trabalho dela. E eu quero trazer, então, para vocês a Nutri Andréa Estevam. Obrigada, muito obrigada pela recepção. Que bom que... Um prazer estar aqui hoje contigo, Marcelo, falando um pouquinho sobre a minha história, sobre a nutrição. Que joia. Andréa, eu sempre começo, quando eu trago convidados, sempre pergunto como é que iniciou, né? Como é que foi que tu descobriu a nutrição, se tu sempre quis fazer a nutrição, ou se foi uma coisa que tu, ao longo do tempo, foi te apaixonando. Sim. Então, eu comecei a fazer a nutrição meio que por acaso mesmo. Na época, não se falava muito de nutrição. Imagina, eu comecei a estudar nutrição há 20 anos atrás. Eu sou formada há 15 anos. Há 20 anos atrás, não se falava muito, né? Então, na verdade, eu comecei fazendo outro curso, que era turismo. Uma coisa nada a ver. Então, eu me formei muito jovem, né? Assim, na escola, sempre estava um pouquinho mais adiantada do que os meus colegas. Com 16 anos, eu já era formada no 2º grau e já estava pronta para entrar na faculdade. E aí, comecei a fazer faculdade muito nova, aquela pressão de ter que fazer alguma coisa. A minha família sempre foi muito da questão de estudos. Então, eu fui criada pela minha avó, e a minha avó sempre focou muito nessa questão de estudos. Tem que estudar, tem que ser alguém. Então, mesmo com poucas condições, a minha avó sempre deu um jeito de eu estudar num colégio particular. Então, ela sempre focou muito nisso. Então, sempre ficou aquela pressão para mim me formar na escola e ter que fazer uma faculdade. E aí, eu me formei na escola muito nova e comecei a fazer turismo. Tinha um primo meu que fazia turismo, eu digo, vou fazer turismo também. Eu vi que ele estava empolgado, mas eu fiz um semestre e vi que não era exatamente aquilo que eu queria. E aí eu pensei, como que eu vou falar isso para minha avó? Ela que pagava a minha faculdade, com muito sacrifício, tadinha. Como que eu vou falar para ela que ela pagou um semestre inteiro e que eu detestei esse curso? Mas aí eu fui, conversei com ela muito querida sempre, muito sábia, minha avó, já não está mais aqui. Mas ela pegou e me disse, tu tem que fazer alguma coisa que tu seja feliz. Como que eu vou insistir, só porque eu já paguei uma parte, né, que foi apenas um semestre, que tu vai ficar o resto da vida agora trabalhando uma coisa que não é exatamente o que tu quer para ti. Não, tem que ser feliz. Procura bem algum curso que tu queira e eu vou te apoiar. E aí eu não sabia exatamente o que eu queria. Eu só sabia que eu tinha que fazer alguma coisa para me sentir útil, porque eu não trabalhava, a minha avó sempre focou assim, não... se tu estudar, é para estudar, eu quero que te dedique nos estudos, depois que tu se formar, aí, então, tu vai trabalhar. Então, o foco sempre foi estudos mesmo. E aí, eu tinha uma amiga minha, que é ainda a minha melhor amiga até hoje, e a gente sempre foi amigas desde a infância. E essa minha amiga estava na mesma vibe que eu, não sei o que a gente vai fazer, não sei o que a gente vai fazer, e as duas olhando os encartes da faculdade e procurando um curso. Olhamos odontologia, a gente queria na área da saúde. A gente queria usar um jalequinho branco. A gente queria na área da saúde. Daí a gente olhou odontologia. Não sei exatamente se é isso mesmo, odontologia, que a gente quer. Daí a gente começou a olhar, não, enfermagem, não. Medicina nem tinha na época naquela faculdade, que era numa cidade do lado, da onde a gente morava. Eu sou natural de Rio Pardo, né? Então eu estudei em Santa Cruz do Sul. E aí a gente viu um encarte lá que dizia nutrição. Eu nem sabia o que era, nem essa minha amiga, mas a gente viu que era uma pessoa com uma foto, com um jaleco branco, uma touquinha. E a gente, não, é isso aqui. Daí a gente viu que trabalhava com alimentos, emagrecimento, podia trabalhar em indústrias, ali dizia tudo o que era. E a gente, na época, não tinha Google, assim, internet, essas coisas que a gente pudesse pesquisar lá 20 anos atrás. Não era assim, algo de fácil acesso. E a gente olhou por aquele encarte e se interessou. E aí a gente se inscreveu no vestibular, tanto eu quanto essa minha amiga, e foi meio que por acaso, olhando no encarte. E aí a gente começou a fazer a faculdade de nutrição. E aí, nos primeiros semestres, eu te confesso que também achei meio estranho. Mas fui tocando ficha. E, com o tempo, a gente foi gostando. Eu fui gostando, essa minha amiga também. E, quando eu já estava cursando, fazia uns 2 anos a faculdade, a minha avó morreu. Essa minha avó faleceu.
E foi um choque muito grande para mim, porque eu fui criada por ela. Então, para mim, ela era meu pai, minha mãe. Eu tenho meu pai e minha mãe, mas como eles eram muito jovens, foi ela que me criou. E eu não sabia como eu ia fazer para continuar pagando a faculdade, porque, afinal, eu não trabalhava. O foco da minha avó, sempre ela dizia estudos, estudos. E ela morreu, e foi de uma hora para outra. E eu me vi naquela situação sozinha. E agora, o que eu vou fazer? Vou ter que trancar a faculdade. E aí, uma tia minha, que é como uma segunda mãe para mim, ela disse, não, minha filha, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar, tu vai terminar essa faculdade. E aí, essa minha tia me ajudou a dar um jeito de finalizar a faculdade. E aí, eu finalizei a faculdade de nutrição meio apavorada, sem saber assim exatamente o que ia ser o meu rumo, porque a minha avó já tinha falecido, eu meio que fiz a faculdade aos trancos e barrancos, tentando terminar logo, então eu me formei. No dia seguinte, eu lembro da formatura, foi um pavor, que eu pensei assim, meu Deus, agora eu não sou mais estudante, eu não tenho uma profissão, que vai ser de mim? Aquele pavor de quem já finalizou a faculdade, sabe que no dia seguinte bate aquele pavor. Tu é estudante, daí no dia seguinte tu não é mais um desempregado. Isso aí, é um desempregado. Então, uma amiga minha, que conhecia já a minha história, né, sabia da dificuldade que eu tive para fazer a faculdade, que eu tinha perdido a minha avó, uma amiga minha muito querida, trabalhava, não sei se eu posso falar nomes de empresas aqui, claro, por na favor. Móveis Capesberg, como nutricionista de uma empresa terceirizada da Móveis Capesberg. E aí ela tinha conseguido um emprego lá para Santa Cruz, para a nossa região. E ela precisava, como ali em Tupandi não tinha outra nutricionista, assim, não era fácil de conseguir naquela época, 15 anos atrás, nutricionista. Ela falou para a chefe dela assim, olha, eu conheço uma menina que está precisando trabalhar e ela viria morar aqui para a cidade. Ela é nutricionista, tudo. Eu posso falar com ela e ver se ela tem interesse. Essa minha amiga sabia do meu desespero ali, né? Sim. E ela tinha conseguido uma oportunidade melhor. E então ela entrou em contato comigo, Deia, tu quer assim, assado, né? Tantas refeições e tal. Eu me formei na faculdade de nutrição achando que eu ia trabalhar num consultório, que ia ser tudo muito tranquilo. Mas apareceu essa oportunidade de trabalhar em produção e eu fui. O negócio era ganhar dinheiro e começar a minha vida profissional. Sem experiência lá em Santa Cruz era muito difícil, porque como a faculdade de nutrição é lá, então existem muitas nutricionistas lá, e era bem concorrido. Para mim, que não tinha experiência, na época era difícil de se colocar no mercado de trabalho. Então, aceitei essa oportunidade e vim. Essa minha amiga, ela dividiu o apartamento com uma outra menina, que era gerente de um banco, e ela disse assim, olha, tu vem, eu sei que tu não tem nada de móveis, nada, mas assim, olha, eu deixo o meu colchão para ti, o primeiro salário teu, tu me paga o colchão, e tu divide o apartamento com essa menina, que ela tem geladeira, ela tem sofá, e tu vai se virando assim. Quando tu tiver grana, tu compra as tuas coisas e sai dali. E assim foi que eu comecei, então, a minha vida, né, profissional. Vim morar em Tupandi, uma cidade, na época tinha 3 mil habitantes, minúscula, não conhecia ninguém, trabalhando numa empresa grande, porque eram muitas refeições, eu sem experiência. Na época, eu me formei, então, terminei a faculdade com 22, quando eu comecei ali a trabalhar, eu tinha já recém feito 23. Então, eu fiquei ali uns 2, 3 meses assim, desempregada e logo já consegui essa oportunidade. E aí, me agarrei com unhas e dentes na área de produção, então, coordenando restaurantes. Uma menina de 23 anos, e eram 20 colaboradores que eu coordenava, e tinham pessoas assim mais velhas do que a minha mãe que eu coordenava. Então, no começo foi desafiador para mim, mas eu pensei, é a minha oportunidade, eu vou agarrar com unhas e dentes. E aí, ali eu fiquei durante 3 anos nessa oportunidade ali, nesse restaurante, então, nessa empresa. E aí, eu sou uma pessoa que hoje eu consigo perceber que eu não consigo fazer as coisas por muito tempo, assim. Eu sou uma pessoa que gosta de estar mudando. Estar 3 anos no mesmo restaurante ali, aquilo começou já a me incomodar um pouco. Eu sentia que eu podia mais, que eu podia além. E eu já estava dominando toda aquela parte que eu fazia muito bem. Parte de custos, coordenar equipes. Eu percebi que eu peguei o jeito da coisa e que eu podia ir além. Então, eu pensei e pedi o desligamento dessa empresa. Estava 3 anos ali. Só que, quando eu pedi o desligamento, essa minha chefe ela disse assim, Andréia, a gente, na verdade, está com outras intenções para ti. A gente não queria te perder. Porque hoje tu é uma ótima profissional, eu treinava outras nutricionistas, eu via que eu tinha capacidade para mais do que ficar só ali naquele restaurante. Então, ela disse assim, a gente está querendo ampliar a empresa,
Ela é uma empresa que tem sede em Caxias, mas que prestava serviço terceirizado nesses restaurantes de grandes empresas. Ela disse, a gente está querendo desenvolver a empresa mais para a região de Porto Alegre. E a gente queria saber se tu aceita a oportunidade de repente, morar para aquela região de Porto Alegre e desenvolver aquela região, restaurantes naquela região. E eu, prontamente, é uma nova oportunidade, uma oportunidade de crescimento, vamos lá, topei. Nem nunca tinha dirigido em Porto Alegre, aceitei a oportunidade e fui. O meu namorado, na época, né, que hoje é meu marido, nós estamos juntos, eu e o Guilherme vão fazer 18 anos já. Na época, então, ele era de Porto Alegre, ele tinha vindo para cá, para Tupandi, morar para cá por causa de mim. E aí surgiu essa oportunidade. Ele trabalhando ali, tudo a gente já tinha construído a nossa vida, mas eu pensei, eu vou aceitar essa oportunidade, vai ser por um tempo, depois eu tento uma transferência dentro da empresa, vejo se eu consigo me realocar aqui de novo para o Vale do Caí, e fui. E aí eu comecei a desenvolver essa empresa, inaugurar novos restaurantes, fiz várias inaugurações nessa empresa. Daí depois a gente começou a aumentar também essa empresa para Paraná, Santa Catarina. Comecei a fazer então inaugurações para lá. E a minha vida então começou mesmo na nutrição, por acaso então. E depois eu comecei a trabalhar então nessa parte de alimentação coletiva. Foi assim que começou. Então, eu comecei a desenvolver essa região de Porto Alegre. No caso, eu era chefe das nutricionistas já nessa época, então, né? Contratava, inaugurava um restaurante, contratava nutricionista, cozinheira, tudo. Treinava as equipes e só coordenava, então, esses restaurantes todos. Surgiu a oportunidade, já tinha pedido, então, uma transferência. Depois de 1 ano e meio, 2 anos que eu já estava fazendo isso, eu pedi uma transferência, então... Mas aí tu ia e voltava? Ia e voltava. Algumas vezes eu ia e voltava, outras vezes eu ficava em Porto Alegre, porque como meu marido tem a família em Porto Alegre, às vezes eu ficava na casa do meu sogro, da minha cunhada. Então, às vezes eu ficava a semana toda lá, às vezes eu vinha e voltava, mas era bem cansativo. Bem cansativo, pegava acidente na estrada, então... E eu fui cansando, então eu pedi transferência para a região do Vale do Caí, porque uma colega saiu aqui dessa região e vagou para cá. E aí, então, eu vim para cá, só que eu não peguei só a região do Vale do Caí quando eu vim, eu peguei a região do Vale do Caí, então ia de Montenegro, Portão, e até Bento, Caxias, ali um pedaço de São Marcos, também tinha alguns restaurantes ali, bastante restaurantes, então, para outra região. E eu percebi que o problema do trânsito da estrada continuou. Só mudou, assim... Mudou o lugar, né? Eu saí de Porto Alegre, mas, de qualquer forma, eu continuava me deslocando muito. Eu tinha que ir para Caxias, eu tinha que ir para Bento. E eu já estava, então, no total, há 6 anos nessa empresa. Né? 6 anos, 3 anos, então, eu fiquei ali na Móveis Capesberg, depois, então, 2 anos, né, para Porto Alegre, e já fazia 1 ano que eu estava, então, nessa... ir para Caxias, Bento, Montenegro, ir para lá e para cá, Portão. Eu e meu marido, a gente já estava muitos anos juntos e a gente estava pensando já em ter filhos. Já começou a vir... No começo, eu pensei, nunca vou ter filhos. Mas depois vem batendo aquele relógio biológico, né? E aí eu já estava ali, então, com os meus 28 anos. E aí eu digo, não, estou pensando agora que já é o momento, daqui a pouco, da gente ter um filho. E aí, então... engravidei. Durante toda a minha gestação, trabalhei super, assim, nossa, muito ativa, coordenando todos os restaurantes, trabalhei até o finalzinho da gestação. E, então, no finalzinho da gestação, eu parei, tipo, 1 semana antes, assim. Sempre fui muito comprometida com coisa de trabalho. E isso, até, às vezes, é um defeito meu. Porque, às vezes, eu me desgasto demais. Eu não consigo fazer a coisa meia boca. Tem que ser, ou eu vou a fundo no negócio. E aí, eu acho que por isso que, às vezes, eu me desgasto muito. Então, eu dei o máximo de mim nessa empresa. Fui até o fim da minha gestação, trabalhando, inaugurando restaurantes. E aí, no final, a médica disse, não, chega, agora deu, né? Porque tu já está encostando quase que a barriga no volante, mulher. Vamos parar por aí, vamos dar um tempo. E aí, parei, então, né, para ter o meu filho. Eu já estava bem estressada nessa época, porque era muita estrada. Eu comecei a ficar com medo, porque eu comecei a pegar acidentes na estrada. Muitas vezes eu vinha à noite de Caxias, de Bento, a estrada com neblina, chuva. Às vezes, a semana inteira fora de casa. Às vezes, eu ficava inaugurando restaurantes e tinha que ficar a semana toda fora de casa. Então, chegava, louca para chegar em casa, às vezes pegava um acidente. Comecei a cansar daquilo. Ganhava muito bem, financeiramente era muito bom. Só que eu também entrei numa vibe naquela época, e hoje eu vejo que isso me ajudou muito a ser a profissional que eu sou hoje, numa coisa de autoconhecimento. Um pouco antes ali de engravidar, eu entrei numa vibe de autoconhecimento. Comecei a fazer alguns cursos de coach.
até para desenvolver o meu trabalho melhor na empresa. Então, cursos de liderança, cursos de coach, comecei a me desenvolver como pessoa mesmo. E eu comecei a ver que aquele trabalho já não fazia mais muito sentido para mim. Então, eu fui até o finalzinho da minha gestação e quando eu parei para ganhar o meu filho, que eu tive aquele período, então, da licença maternidade, que eu fiquei em casa e que eu vi que era vida mesmo. Poder acordar mais tranquila, poder cuidar mais de mim, porque nos últimos anos eu cuidava da empresa, de custos, de todo mundo, menos olhar para mim. E aí eu comecei a olhar mais para mim, olhar mais para o bebê, comecei a pensar, acho que essa história de estrada, ficar a semana toda fora, não vai rolar com o bebê, né? Essa mesma rotina que eu tinha antes. Antes, quando era só eu, tudo bem. Mas agora não tem mais condições. Eu não quero ter um filho para ele ser criado apenas pela escola, para eu chegar cansada em casa, sem paciência, a criança já está ali quase dormindo. Então, eu queria poder curtir com ele. A maternidade mexeu muito assim comigo. Eu já estava nessa busca de autoconhecimento e a maternidade parece que veio assim como um vulcão assim explodindo. E eu, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para agora cuidar da minha família. E aí, então, eu, durante a minha licença maternidade, tinha muita consideração por essa empresa que eu trabalhei, enfim, conhecia todos os donos da empresa. Eu fui durante a licença maternidade mesmo, para não deixar eles na mão. Já avisei que eu não queria mais retornar. Na volta, eu não queria voltar. Então, para eles já irem procurando pessoas, porque eu não queria deixar eles na mão. Então, fui até Caxias, conversei com o pessoal e eles me fizeram a proposta de mais restaurantes. Aumentar o salário, eu disse, a questão não é financeira, a questão é qualidade de vida. Agora eu estou numa outra fase que eu quero cuidar do meu filho, eu quero cuidar mais de mim, a questão é qualidade de vida, é isso que eu estou buscando para mim. Mas aí tu já tinha uma ideia do que tu ia fazer? Na verdade, não. Não? Na verdade, não. Só tinha certeza que tu queria parar essa rotina. Só tinha certeza que eu queria mudar, isso aí. Então, eu só tinha aquilo no meu coração, conversei com eles. Eu tinha muito conhecimento já de produção, né, de alimentação coletiva, de coordenar equipes, elaborar manuais de boas práticas, porque isso tudo nessa empresa eu fui aprendendo a fazer, né, ao longo desses 6 anos. Então, eu sabia que eu mandasse um currículo, eu já conseguiria emprego em algum lugar, mas não era mais a área que eu queria. Então, o que eu pensei? Eu vou pedir o meu desligamento e vou, então, começar a pensar em montar minha própria empresa. Não de alimentação coletiva, mas eu pensei em dar consultorias para empresas. Por exemplo, fulano tinha um restaurante, eu ir lá e ensinar para ele tanto de custos, como que poderia reduzir os custos, questão de boas práticas de manipulação, treinar equipes. E foi o que eu comecei a fazer. Então, pedi o desligamento ali da empresa, saí da empresa e montei a minha própria empresa de consultoria e nutrição. Eu e uma outra nutricionista, que era amiga minha, e aquilo que eu te falei, eu não consigo fazer a coisa meia boca. E aí eu comecei já a prospectar os primeiros clientes e já começou a coisa a fluir muito bem. Então, eu comecei a fazer consultorias em lares geriátricos, em restaurantes, em padarias, e a coisa já começou a bombar. E eu vi que ia dar certo. O faturamento que eu tinha antes na outra empresa, eu conseguiria manter também, e até talvez mais, fazendo esse trabalho por minha conta mesmo. Sim. E assim foi a minha transição ali também, assim, dentro da nutrição. Então, eu comecei a fazer essas consultorias e aí entrou uma outra parte profissional na minha vida. Que eu comecei... Quando eu estava saindo dessa empresa, na verdade, de Caxias, uma colega minha, na última semana, ela me disse assim, olha só, tu já pensou em trabalhar, de repente, com cosméticos? Porque eu sempre fui vaidosa, sempre gostei de me maquiar, de me arrumar. E eu comprava uns produtos dela, produtos de beleza ali dela, umas bases, umas sombras, uns batonzinhos. E ela disse, tu não tem interesse, já que agora tu está saindo fora, de repente, para complementar a tua renda, tu trabalhar com cosméticos também? Eu disse, não, nem pensar, não me vem com essas coisas. Vendas, não, sempre tive super preconceito com isso. E aí eu saí da empresa, estava fazendo, então, essas consultorias, mas essa minha colega me convenceu. Compra só para ti, se cadastra nessa empresa, compra só para ti. Eu me cadastrei nessa empresa, comecei a comprar para mim. As pessoas começaram a ver minha maquiagem. Que linda essa tua sombra, que lindo esse teu batom. Eu sou cadastrada nessa empresa, se tu quiser, eu te vendo esse batom. E aí começou a bombar o negócio também. Como eu não consigo fazer nada, meia boca, eu fui fazendo a parte da nutrição e mais esse trabalho nessa empresa. Quando eu vi, 6 meses depois, eu já era uma diretora de vendas nessa empresa. Então, foi uma coisa muito rápida. Assim, eu já tinha uma equipe, sei lá, com 30 e poucas pessoas trabalhando comigo, vendendo também os batons.
Então, eu fui desenvolvendo nessa empresa, fazendo sempre concomitante nutrição, nunca deixei de fazer. Então, fazia as consultorias, trabalhava em lares geriátricos, fazia os manuais de boas práticas e desenvolvia essa equipe. Então, fazia concomitante esses 2 trabalhos. Nessa empresa da venda de batons, que eu virei diretora, desenvolvi muito essa parte de liderança, essa parte de coach, muitos cursos para aprender a trabalhar com pessoas, para entender melhor as pessoas. E, então, trabalhei 5 anos nessa empresa. Essa empresa, então, né, que era uma empresa americana, né, de venda de cosméticos. E aí, então, lá em 2018, começou a me vir aquele desejo no meu coração de começar a focar de novo somente na nutrição. Eu não queria mais fazer concomitante. Eu queria começar a focar somente na nutrição. Só que nesses anos que eu estive trabalhando nessa minha própria empresa, fazendo as consultorias e focada nos cosméticos, e depois de ser mãe, eu acabei engordando muito. Depois da gestação, durante a gestação, eu engordei 17 quilos. E eu não sei o que aconteceu. O nenê nasceu e o peso não foi embora. Parece que nasceu só a criança e tudo ficou ali. E como eu sempre fui muito magra, eu pensei assim, não tem problema nenhum, a vida inteira. Eu entrei, inclusive, na nutrição naquela época, eu e minha amiga, a gente pensou em fazer nutrição porque eu era muito magra. E essa minha amiga também, ela queria começar a cuidar do corpo dela. Quando a gente viu aquele folderzinho e tal, a gente pensou, agora a gente também vai aprender até a cuidar da gente também. E eu me vi depois da gestação ali, durante esse período que eu trabalhava nessa empresa de cosméticos e que eu fazia nutrição concomitante, eu me vi numa situação em que eu estava 22 quilos acima do que eu estou hoje. E eu não conseguia mais emagrecer. Parecia que tudo aquilo que eu sabia de nutrição não funcionava para mim. Eu dei uma desmotivada da nutrição por um bom tempo e também por isso que eu fui fazendo concomitante esse trabalho de venda de cosméticos com a nutrição. Porque, no fundo, eu estava um pouco desmotivada dessa parte de consultório, estava um pouco descrente da nutrição. E aí, depois, ali por 2018, eu comecei a pensar, eu comecei a querer cuidar mais de mim, da minha saúde. Eu vi que aquele negócio do excesso de peso estava me atrapalhando. E aí eu pensei, agora chegou o momento de eu começar a focar somente na nutrição de novo, fazer uns cursos novos na área, começar a me atualizar, porque a nutrição é assim, ela está sempre se atualizando, então tu nunca pode ficar para trás. E eu via que eu já estava um tempo ali só focando nessas partes de manual de boas práticas, outras coisas, e fui deixando essa parte clínica, aquele meu sonho lá da adolescência, quando eu comecei lá a fazer nutrição, eu deixei de lado. E eu pensei, não, eu posso. Agora a nutrição começou a entrar em alta, porque hoje em dia a nutrição está super em alta. Sim. A gente, há 20 anos atrás, nem sabia o que era. Sim. E eu digo, agora é o momento, então, de eu focar nessa parte clínica, fazer uns cursos, largar, talvez, essa venda desses cosméticos. Eu já tinha uma equipe enorme, eu já tinha diretoras formadas, eu ganhava várias viagens. Eu digo, agora chegou o momento de eu largar um pouco isso, que é aquilo que eu te falei. Eu também me dedico muito e, depois de um tempo, eu me canso. E aí eu decidi largar e focar somente na nutrição. Isso foi em 2018. Eu lembro que eu estava num resort em Cancún, que eu tinha conquistado por essa empresa. E eu lembro que eu estava lá naquele evento, todo mundo muito empolgado, e eu pensando, esse é a minha última viagem. Eu não quero mais. A partir de agora eu quero focar na nutrição, e é isso. Essa minha amiga nutricionista lá, que é minha melhor amiga até hoje, eu sou madrinha do filho dela, ela é madrinha do meu filho, sou madrinha de casamento, nós somos melhores amigas até hoje. Ela continuou sempre trabalhando nas coisas de nutrição e ela estava muito bem na parte clínica. E eu comecei a ver ela e aquilo começou a me motivar também a querer voltar a estudar e tal. E essa minha amiga, ela fez um curso que era uma formação de emagrecimento consciente. E ela só falava disso, emagrecimento consciente, de trabalhar a mente. E eu comecei a pensar, sabe, que eu acho que o meu problema não é somente alimentação, eu acho que o meu problema é comportamental também. E essa minha amiga começou, nossa, Andréia, tu sabe super sobre desenvolvimento humano, olha todos os cursos que tu fez. O que tu tem que fazer é uma formação em emagrecimento consciente e trabalhar a nutrição focada no emagrecimento consciente, porque tu é a pessoa perfeita para trabalhar essa parte de desenvolvimento humano. E aí eu fiz essa formação. Isso foi, então, em 2018 eu já estava decidida que eu queria encerrar isso. Ali, final de 2018 eu já estava decidida que eu queria encerrar essa parte na outra empresa. Em 2019 eu fiz essa formação, querendo focar mesmo somente na nutrição. Pedi a minha resignação em 2019 do meu cargo de diretora nessa empresa, para focar somente na nutrição. Fiz uma formação em emagrecimento consciente, que foi o que transformou a minha carreira profissional. Isso foi em 2019.
E aí eu comecei a emagrecer. Eu fiz essa formação e aí eu entendi que o meu problema realmente era comportamental. Que não adianta de nada, que nem no meu caso eu sabia tudo que eu precisava comer, né, o certo, mas de que adiantava se eu não conseguia executar? Se a minha ansiedade me atrapalhava, se eu descontava as minhas emoções na comida. Então, fazendo essa formação, eu fui trabalhando em mim mesma e fui emagrecendo e fui vendo que tinha total sentido. E eu pensei assim, eu preciso trazer isso para o consultório, eu preciso montar um consultório e trazer isso para o consultório. E foi exatamente o que eu fiz. Então, eu lembro que em setembro de 2019 eu montei um consultório e comecei a trabalhar com o emagrecimento consciente, com a nutrição comportamental, que era uma abordagem totalmente diferente, nova, ninguém conhecia, hoje em dia até já se conhece mais, mas na época ninguém falava. E comecei a divulgar isso na internet. Como eu nunca tive dificuldade para falar, inclusive sempre liderei equipes. Na época que eu trabalhava nessa empresa americana de venda de cosméticos, me expunha muito na internet, tinha que falar, fazer stories, motivar, inspirar as pessoas. Então, já era algo que vinha de mim isso. E eu pensei, eu vou fazer isso, tudo que eu tenho conhecimento de inspirar as pessoas, de falar, de ir para a internet, vou fazer isso com a nutrição comportamental e vai dar certo. Essa minha amiga, essa nutricionista minha amiga, ela diz, Andréia, tu é uma pessoa assim, que o que tu fizer dá certo. Ela diz, se tu começar a vender prego na esquina, eu tenho certeza que essa empresa, essa loja de venda de pregos vai ser a mais top da cidade. Ela sempre disse assim, tudo que tu começar vai dar certo. Não tenho dúvidas de que se tu começar a focar realmente nessa área de nutrição comportamental, tu vai bombar. Daí, com o incentivo dessa minha amiga, eu já vim emagrecendo, comecei a trabalhar, então, com a parte de nutrição comportamental, essa abordagem diferente, focando no emagrecimento e na mudança de comportamento alimentar. E eu comecei a ver o resultado nas pessoas e aquilo começou a me motivar a cada vez mais continuar estudando nutrição e criar protocolos de emagrecimento, de reset intestinal, e comecei a criar várias coisas. Então, a pandemia foi em 2020. Em 2019, eu voltei para a minha área, fiz essa parte de nutrição comportamental. 2020, eu estava bem bela no consultório, achando que agora está tudo maravilhoso, pandemia. Consultório fechado, aquele pavor, todo mundo, a gente não sabia como que ia ser, as pessoas desesperadas em casa, ansiosas, o quê? Comendo até não poder mais. E aí, aquilo que eu pensei assim, meu Deus, e agora? Como que vai ser os consultórios fechados? O que vai ser? A gente não sabia. Eu, apavorada, e cada vez mais as pessoas começaram a me procurar, porque daí saiu a telemedicina. A gente poderia, então, atender online, que antes não era permitido. Então, para tu ver que tem males que vêm para bem, essa parte da pandemia ali deu um boom muito grande no meu trabalho. Na verdade, foi um divisor de águas para o meu trabalho, né? Então, porque dali em diante da pandemia foi um gatilho assim para eu crescer demais. Então, eu lembro que quando começou a pandemia, eu tinha recém-inaugurado meu Instagram ali de nutrição, eu devia ter o quê? Umas 300 pessoas, 200 e poucos, 300 pessoas. Quando deu o boom da pandemia, que daí saiu a telemedicina, e eu comecei a divulgar, porque daí eu não tinha o que fazer, né? Estava em casa, comecei a criar uns stories, a criar materiais de nutrição comportamental, criei um e-book, comecei a mandar para conhecidos, olha, então a alimentação, tenta fazer assim para melhorar a imunidade. Eles começaram a compartilhar aquele e-book, e daqui a pouco todo mundo começou a me seguir no Instagram, e eu me lembro que de 200 e poucas pessoas, a gente foi assim muito rápido para 5.000 pessoas. E quando eu vi já tinha 7.000, e depois quando eu vi já tinha 10, e assim foi crescendo muito rápido, e foi o boom, o divisor de águas, a pandemia. E então isso me possibilitou também não ficar aqui só no Vale do Caí. Isso me possibilitou atender pessoas do mundo todo. Hoje eu atendo pessoas do mundo todo. Hoje mesmo, saindo aqui do podcast, eu vou atender gente de Minas Gerais, da Alemanha. Então, a pandemia, assim, para mim, foi um grande divisor de águas, porque me fez enxergar que eu realmente podia ser muito bem sucedida na nutrição, poderia ajudar muita gente fazendo, né, esse meu trabalho, e que eu realmente podia mudar mesmo a vida das pessoas com essa minha abordagem diferente da nutrição comportamental. Porque a nutrição comportamental, ela trata aquilo que é a raiz do problema do excesso de peso, né? E da obesidade, que muitas vezes é a mente, não é só a alimentação. Porque chegam muitos pacientes no meu consultório hoje em dia sabendo se alimentar. Eu já sei tudo. Olha, Nutri, já vou te dizer, tu já é a minha 10ª nutricionista, eu acho. Já passei em várias nutricionistas. E por que tu acha, Marcelo, que essas pessoas elas não conseguem emagrecer de fato? Será que o problema era a dieta das outras nutricionistas, que era tão ruim assim?
é que elas não conseguem, de fato, executar aquilo por muito tempo, porque o comportamento alimentar atrapalha. O que eu vou fazer com a minha ansiedade? O que eu vou fazer com a minha ociosidade, que muitas vezes pode ser um gatilho também. E, às vezes, tudo é motivo para comer. Eu estou triste, eu queria tanto comer um chocolate. Eu estou feliz, vou sair para comemorar, comer uma pizza. Fui promovida, vou comer uma pizza. Então, tudo, muitas vezes, o pessoal desconta na comida. Sempre tem que ter comida envolvida no meio. Na comida ali. Isso aí. Um prêmio. E a nutrição comportamental, ela trabalha muito também essa parte de crenças, que às vezes a gente traz crenças lá da nossa infância ou da nossa adolescência, do tipo, a vida inteira a gente ouve dos nossos pais. Só um exemplo, né? A vida inteira a gente ouve dos pais, só levanta da mesa depois que comer tudo. É feio deixar a comida no prato. E aí, depois a pessoa vira uma pessoa adulta, só que lá no subconsciente está gravado aquela informação. Eu não consigo me comportar diferente. Eu não percebo que, às vezes, são pensamentos automáticos que me atrapalham. E aquela coisa, assim, de escutar da avó, tem que estar bochechudinho, isso, gordinha que é bonita. Rosadinha. Tudo isso aí. Tudo isso, então, geram crenças lá no nosso subconsciente. Eu quero emagrecer. Eu quero ter saúde. Eu sei que eu preciso cuidar da minha alimentação. Mas, quando eu estou chateada, quando eu estou para baixo... O que é o confortinho que muitas vezes a gente tem, às vezes desde criança? É uma comidinha gostosa. Às vezes uma mãe, uma avó, para querer agradar a gente, o que faz? Um pãozinho, um cafezinho gostoso. Então, é natural que quando a gente está para baixo, quando a gente está chateado, o que a gente quer? Uma comidinha gostosa. E muitas vezes são alimentos muito palatáveis, né, que a gente quer. Normalmente são alimentos muito palatáveis, que tem muito carboidrato, principalmente refinados, porque eles liberam dopamina no nosso cérebro e dá aquela sensação de aquele prazer. Então, quando a gente está chateado, quando a gente está para baixo, o que a gente quer? A gente está precisando de dopamina, né? Aquela sensação de prazer, é isso que a gente está buscando. E o nosso corpo, ele não quer fazer exercício, não quer sair a fazer exercício e depois, lá no final do exercício, sentir aquela sensação de prazer. Ele já quer rápido. Então, o que ele já quer? Quando eu estou chateado, estou para baixo, eu já penso imediatamente no quê? No chocolatinho, ou numa comidinha muito gostosa. Então, nós trazemos muitas crenças e a gente não percebe que muitas vezes a gente está agindo no piloto automático, essa nossa rotina corrida também. Às vezes a gente come mexendo no celular, ou às vezes come falando com alguém. Às vezes eu estou comendo muito rápido e não estou percebendo, eu estou mastigando e já estou com a próxima garfada aqui. Eu sempre digo para meus pacientes, se tu já se percebeu com a próxima garfada aqui, já está tudo errado. Porque quer dizer que tu nem está bem concentrado naquilo que está na tua boca e tu já está pensando no próximo. A tua mente está lá na frente, já está com o pensamento acelerado. Então, a nutrição comportamental, eu tento trazer tudo isso para o paciente. A gente entender algumas crenças, a gente quebrar essas crenças de, é feio deixar no prato. Talvez eu nem percebia que eu me comportava dessa forma. Aquela coisa de comer só de olho. Tem só um pouquinho, comer só de olho. Não, já está tudo errado. De comer muito no piloto automático, não perceber aquilo que está colocando para dentro do corpo. Quer dizer que eu quero emagrecer, mas a minha relação com a comida é péssima. Eu como até me sentir embuchada, não percebo que eu estou mastigando rápido demais, que eu estou colocando comida demais para dentro do meu corpo. Então, a nutrição comportamental, ela te faz ter essa consciência de que, realmente, será que eu preciso comer? Será que é fome ou é só vontade de comer? Será que é fome, aquela fisiológica? A gente sabe quando é fome fisiológica. Aquele ronquinho na barriga, aquela sensação persistente que começa a dar no nosso corpo, vai dando até uma dor de cabeça. Não comer, aquilo vai se intensificando. Essa é a fome fisiológica. Agora, existe a vontade de comer, que normalmente está relacionado com o emocional. Então, eu tento ir mostrando isso para os meus pacientes. É fome ou é vontade de comer? Quando tu está com vontade de comer, o que tu tem que fazer? Então, a gente cria estratégias. Então, muitas vezes o nosso corpo confunde fome com sede. Às vezes, eu já acho que eu tenho que sair beliscando alguma coisa, mas eu nem tomei a quantidade certa de água. Então, a nutrição comportamental, ela vai ensinando isso, trazendo essa consciência, ensinando o paciente a se perceber, será que agora realmente é fome ou eu estou ansiosa? E por isso que eu estou querendo comer. Será que eu estou ociosa? Então, não é comida que eu preciso me ocupar com alguma coisa. Então, a nutrição comportamental é uma abordagem que, na minha opinião, é a chave para o emagrecimento definitivo. Porque ela te traz essa consciência alimentar, que é o que o pessoal busca, mas não percebe que está sempre no piloto automático e por isso que tem uma relação ruim com a comida. Eu noto assim que deu uma piorada, né? Muito em virtude da facilidade do acesso a alimentos industrializados. Eu acho que na nossa infância, claro, existia, mas talvez o acesso não era tão facilitado assim, né? Até a gente poderia comer um pouco a mais ali, mas
né, a comidinha de casa, assim, né? Acho que não era tão fácil tu ter bolacha, O acesso chips. é fácil, são produtos baratos também, Baratos, né? E que acabam viciando também. Também. Tá? Então, eles viciam o corpo. A gente sabe hoje que o açúcar ele é 8 vezes mais viciante do que a cocaína. Existem estudos que comprovam isso, né? Que mostram. E quando tu consome o açúcar e quando a pessoa consome a cocaína, eu sempre mostro para os pacientes isso no início de um emagrecimento consciente, uma foto, uma tomografia, na verdade, do cérebro, onde mostra a pessoa, foi feito um estudo, a pessoa consumindo cocaína, a área do cérebro que é ativada, e ela consumindo o açúcar, a mesma área do cérebro é ativada, só que o açúcar ele vicia 8 vezes mais e o acesso é muito fácil. Sim. E as crianças já crescem achando que isso é comida normal. E a gente cresceu numa fase, né? Eu nasci em 85, então a gente vem de uma fase ali onde a gente cresceu, vendo na TV Batatinha da Onda. A gente achava legal aquilo e a gente pensava, que legal, eu quero comer isso. É barato também, né? O acesso a esses é fácil, são baratos. E a gente foi crescendo achando que isso é comida de verdade. Tipo, se é de comer, não deve fazer tão mal assim. Mas a gente não percebe que de pouquinho em pouquinho a gente vai inflamando o nosso corpo. Hoje eu como a batatinha da onda. Amanhã eu como um outro biscoitinho. Amanhã eu como um outro pãozinho que é cheio de glúten. Porque hoje em dia os pães que a gente consome tem muito glúten. E a gente sabe que o glúten é extremamente inflamatório para o corpo humano. E sem perceber, de pouquinho em pouquinho, eu vou inflamando o meu corpo. E quando eu vejo, já estou viciado naquele estilo de alimentação. Eu já estou também, na minha vida corrida, comendo no piloto automático. Né? Então, sem perceber, a gente foi mudando muito a nossa alimentação. Eu sempre digo para os pacientes que a gente veio para a Terra sabendo se alimentar. E depois, com essa modernidade, a gente foi introduzindo uma outra alimentação que a gente foi achando que é normal, mas que não é normal. Por exemplo, um suco de caixinha de laranja, tá? Na frente ele até tem uma laranja desenhada. Mas quando isso cai no teu intestino, aquele suco de laranja, ele entende. Opa, isso não é uma laranja de verdade que o Marcelo tomou, que o Marcelo comeu. Isso é um monte de conservante, corante, edulcorante, que para durar na prateleira do mercado, sim, aquele suco ele tem que ter tudo isso, não ia estragar, né? Uhum. Então o corpo ele identifica aquilo e isso inflama o corpo. O corpo inflama mesmo, ele sofre mesmo. E a gordura, ela é uma inflamação. Então, quando tu está inflamando muito o teu corpo, tu está gerando células de gordura para ele. Então, o nosso corpo, ele identifica quando é comida de verdade. Quando é a laranja que eu como de verdade, aquilo nutre meu corpo, aquilo faz bem. Agora, quando eu consumo, por exemplo, o suco de laranja industrializado, já está cheio de corante conservante, aquilo vai inflamar o meu corpo. Então, eu sempre digo para os meus pacientes, o que é o ideal para nós? A gente veio para a Terra sabendo se alimentar. O ideal é comer comida de verdade. Uhum. É tudo aquilo que nasce da terra, que nasce da árvore, que corre, que voa, que nada. Isso, para nós, seres humanos, é comida de verdade. Uhum. Mas a mídia também teve um papel bem ruim, né? E aí é aquela coisa, a gente já o acesso já é fácil. Daí a mídia ainda, né, toda hora ali mostrando e passando como se aquilo fosse super normal, aquele estilo de alimentação que a gente vê ali na TV, que os nossos filhos mesmo veem. E aí, por exemplo, tu vai no mercado, só comprar, por exemplo, uma carne e uma saladinha que tu quer fazer. Uhum. Mas aí tu chegou no mercado, tu pensa assim, vou só lá comprar as coisas da minha alimentação saudável. Eu cheguei no mercado, tem gôndolas e gôndolas de bolachinha, de salgadinho. Aí a pessoa pensa, não, vou resistir. Mas aí chega no caixa, o que tem? Tem mais paçoquinha, coisinha pendurada ali. Bombonzinho, um monte de coisinha pendurada. Aí resisti. Fui no posto de gasolina só abastecer meu carro antes de ir embora. Quando eu desci na conveniência para pagar no cartão, o que tem? De novo, aquele monte de coisa. Na farmácia, né? O que a farmácia está virando hoje em dia? Um mini mercado, né? Então, o acesso é fácil, o pessoal já está viciado nesse tipo de coisa. E aí, o tempo inteiro, a gente está cercado desse tipo de alimentação também, né? Então, o meu trabalho hoje na nutrição comportamental, além de trazer essa consciência para a pessoa, realmente o porquê que ela está se alimentando, trazer essa consciência de sair do piloto automático, é até mesmo de mostrar para as pessoas também que, peraí, vamos tentar ir para uma alimentação mais natural possível, porque essa é a chave para uma vida saudável e para um emagrecimento duradouro. Comida de verdade, não preciso passar fome. Eu preciso apenas comer comida de verdade, que o meu corpo reconheça que é uma comida de verdade, não algo que vai inflamar meu corpo. E o que eu percebi também, assim, que teve essa fase bem complicada em relação à alimentação geral, a mídia, enfim,
Mas também chegou um ponto que houve esse boom da saúde, do corpo perfeito, das academias e da nutrição, né? Tu, quando te formou, provavelmente, não sei, me corrija se eu estou errado, talvez não tinha tantas nutricionistas clínicas, né? Eram mais voltadas em empresas, hospitais, enfim, né? Tanto que, na época, quando eu me formei, eu fui trabalhar em produção, né? Então, em restaurantes, porque, sinceramente, nutricionista clínica praticamente morria de fome. Não era algo rentável para a gente. A gente não lembra, assim, na nossa infância, de pensar a nossa mãe levar a gente numa nutricionista, por exemplo, né? Ou ver alguém da família indo numa nutricionista. Eu nunca tinha ido numa nutricionista. Então, assim, teve esse momento que as pessoas começaram a dar uma parada e se conscientizar para ter buscar saúde no corpo físico. Pouco antes da pandemia, eu já percebi que já vinha vindo mais esse movimento. Quando deu a pandemia, que daí todo mundo percebeu que realmente precisava estar com a imunidade legal e precisava cuidar mais de si, aí é quando disparou isso, né? E aí eu já tinha voltado para o consultório, né? Então eu pude presenciar bem esse boom ali da pandemia, né? Como o pessoal começou a valorizar mais essa parte de saúde. E tu vê, eu acho assim como isso foi importante mesmo, né? Para todo mundo dar uma pisada no freio, começar a ter a internet, né? Te facilita bastante ter mais conhecimento também, algumas coisas. Até queria te perguntar o que é internet para ti? Provavelmente tu recebe pacientes que já chegam assim, eu vi na internet que tal alimento, tal coisa, ou vi na internet uma dieta... É uma poluição nutricional que eu digo, porque todo mundo sabe de tudo. Assim como ocorre também na área médica, enfim, né? O paciente já chega com muita informação e, às vezes, informação deturpada, né? Sim. Então, como é que tu encara esse paciente que chega assim com alguns tem conceitos? Pacientes que já vêm assim com a tabela nutricional decorada praticamente. Já passaram em tudo que é nutricionista, já sabem tudo. E às vezes é muito engraçado porque eu já vejo também, quando eu faço anamnese alimentar, eu já vejo direitinho aquele que já é ensaiado, que já foi em várias nutricionistas. Porque ele sabe direitinho o que é um cardápio ideal, mas com certeza ele não consome aquilo ali, porque está acima do peso, né? Mas ele já me fala, de manhã eu como ovos, aí lá pelo meio da manhã eu como uma fruta com grãozinhos. Já foi em alguma outra nutricionista, já recebeu essa dieta. Então, o que eu falo para os meus pacientes, quando vem assim muito e questionando, uma vez eu fui numa nutri que me disse tal coisa, é cada informação, ou eu vi na TV não sei o quê. Quando acontece isso, eu digo assim, olha, é muita informação nutricional, poluição nutricional, esquece tudo que tu ouviu, porque às vezes tem gente que vem com cada coisa, esquece tudo que tu ouviu e vai pelo que eu estou te dizendo. Vai por mim pelo que eu estou te dizendo. Comida de verdade. E aí começo a explicar outras coisas para o paciente. Digo, esquece tudo. Porque senão ele já vem, sabe, aquilo que eu falo já não é aquilo que a outra nutricionista falou. Eu trabalho muito também, porque como meu foco principal é emagrecimento, então eu trabalho com algumas práticas de jejum intermitente também, né? Quando eu vejo que dá para entrar com jejum intermitente. E, às vezes, tem gente que já vem, meu Deus, eu sei que tem que comer de 3 em 3 horas, eu sei que não sei o que. Já vem, opa, peraí, não é bem assim, calma. Esquece tudo que tu ouviu e vai por mim. Se tu está trabalhando comigo agora, vai pelo que eu estou te dizendo. Mas também teve conceitos que foram mudando, né, ao longo do tempo. Que uma época era isso que eu te falei, que a nutrição ela está sempre mudando, a gente tem que estar sempre se atualizando. Por isso é importante consultar com uma nutri, porque ela é a profissional que vai estar mais atualizada em relação ao que não funciona. É que é totalmente errado essa questão de comer de 3 em 3 horas. Mas não Isso é uma dúvida que eu tenho mesmo. Como é que é? Não é que é totalmente errado. Para algumas pessoas vai funcionar muito bem. Isso é de corpo para corpo, tá? Então, por exemplo, tem pessoas que não vivem sem o seu café da manhã. É muito difícil. Deus o livre, ali um lanche da tarde, se não come, quando chega em casa à tardinha, devora tudo. Para essas pessoas é importante manter aquele café da manhã, um lanche intermediário, um lanche no meio da tarde. Quando tu percebe que a refeição anterior, por exemplo, tu pulou a refeição anterior, e quando tu chega na próxima, tu tá vesgo de fome, aquela refeição anterior era importante. Tu não pode estar louco de fome na hora que for comer. Então, eu tento ensinar isso para os pacientes, porque senão tu não vai conseguir comer de forma consciente. Porque a fome ela é fisiológica. Eu estou louca de fome, eu estou com muita fome, eu só quero comer, eu vou comer rápido demais. Então, eu não vou conseguir mastigar devagar, prestar atenção na comida. Então, eu sempre digo para os pacientes, não precisa ficar vesgo de fome para comer.
deu os primeiros sinais da fome, vai lá e come. Só que existem pessoas que não gostam e que passam mal tomar um café da manhã, por exemplo. Conheço várias pessoas, mas assim, várias pessoas chegam no consultório, Nutri, eu sei que tem que comer de 3 em 3 horas, mas eu detesto ter que comer alguma coisa de manhã, eu me sinto mal, me sinto estufado. Tudo bem, a gente, nesse caso, pode tentar um jejum intermitente. Só que tem que ser feito certinho a quebra do jejum. Posso quebrar o jejum com macarrão branco, enfim. Eu tenho que quebrar o jejum com comida de verdade, com carnes, com saladas, com legumes, um arrozinho integral. Então, eu tento ir ensinando isso para os pacientes, sabe? Ensinando eles assim o que é o ideal, né? Mas chega assim, gente, com várias coisas, né? E esse negócio de comer de 3 em 3 horas, por exemplo, para uma pessoa que já tem diabetes, é importante. Senão ela vai ter uma hipoglicemia, né, se ficar sem comer. Ou então alguém que está querendo ganhar massa. É um esportista, é alguém que está querendo ganhar massa, está querendo manter a massa. O foco já é outro, não é emagrecimento. Aí a gente precisa, nesses casos, sim, comer de 3 em 3 horas. Mas quando assim, é emagrecimento, principalmente o foco é emagrecimento, a gente pode sim tentar alguns jejuns intermitentes, não é errado, desde que bem feito, bem orientado por um profissional. Outra coisa que eu queria te perguntar, Andréia, a tal da dieta flexível, que eu já vi, acompanhei alguns, tem influencers, enfim, que fazem a dieta flexível com a contagem de macronutrientes, né? Proteína, gordura e carboidrato, que tu vai dividir ao longo do dia esse consumo. Qual é a tua opinião em relação à dieta flexível? A minha opinião é que essa dieta flexível... porque assim, a gente até pode ter flexibilidade na alimentação, mas eu não concordo com esse estilo de alimentação da dieta flexível, como dizem. Por exemplo, a moral é fechar os macronutrientes. Então, a todo custo, eu tenho que fechar ali a quantidade de carboidratos. Não interessa se eu vou botar mumu, doce de leite, na dieta do paciente, se eu vou colocar pão branco, cacetinho. O importante é fechar os macronutrientes. Da minha parte, trabalhando tanto como nutricionista comportamental, que eu sei o vício que alimentos refinados causam em pessoas. E o meu foco principal também é saúde. Não é apenas fechar macronutrientes, e sim... Né, que o paciente tenha uma microbiota intestinal bacana, que ele desinflame o corpo dele, saúde. Então, na minha opinião, eu não concordo com esse estilo de alimentação. Para nenhum tipo... Tem pessoas, então, que se adaptam, tudo bem. Eu não é um tipo de dieta que eu prescreveria para os meus pacientes. Porque, aquilo que eu te falei, eu prezo pela qualidade. Então, eu vou tentar prezar por comida de verdade, por alimentos que não vão inflamar o corpo. E na dieta flexível, acaba que a gente foca muito ali nas calorias. E, às vezes, tu está consumindo alimentos ali que não são saudáveis. Só está pensando em fechar macronutriente, na verdade. O micro até nem é o foco, porque... Então, eu, na minha opinião, não concordo com esse estilo de alimentação. Inclusive, eu até estava conversando com um nutricionista que é de Brasília, o Rodrigo. Ele é meu mentor. Ano passado eu fiz uma mentoria com ele e esse ano a gente também está fazendo a mentoria. E eu estava conversando com o Rodrigo a respeito disso, da dieta flexível. Ele falou, meu Deus, não tem cabimento. Essa minha outra amiga também, nutricionista, esses tempos também estava conversando com ela, o que tu acha disso? E ela, não, nem pensar. Então, vai de profissional para profissional. Tem pessoas que vão ter essa conduta, mas não é o tipo de trabalho que eu faço no consultório. Mas não sou totalmente contra. Tem profissionais que fazem e tudo bem. Mas não é a abordagem que eu, Andréia, que penso em saúde, qualidade de vida, desinflamar o corpo, penso num bem-estar geral. Não adianta de nada eu estar fechando macronutrientes, mas aí eu estar inflamando meu intestino, estar com uma microbiota intestinal detonada. Então, eu penso nesse sentido. Alimentação, comida de verdade. E para ti, assim, quais são os maiores desafios assim que tu vê nesses pacientes que chegam para ti? Justamente essa questão das crenças limitantes? Essa questão da poluição nutricional é um desafio, porque todo mundo sabe um pouco de nutrição. Então, aquilo que eu te falei, muitas vezes eu tenho que pedir para o paciente dar um reset. Esquece, enquanto tu estiver comigo, vai pelo que eu estou te dizendo. E eles obedecem? A grande maioria, sim. Isso é uma dificuldade. E a outra dificuldade, que eu julgo de longe que é a maior dificuldade, assim, é o paciente depois ele manter esse... Porque
Porque a gente vai trabalhar a alimentação consciente, mas para ele conseguir também manter o peso, ele tem que continuar mantendo esses hábitos, né? De comer devagar, de prestar atenção na comida. E a dificuldade que eu vejo é, às vezes, a pessoa manter aquilo também. Então, tem gente que mantém, mas às vezes tem uns que vão se perdendo no meio do caminho. Então, essa é a dificuldade também que eu percebo, assim, do pessoal conseguir manter aquilo tudo, né? Que a gente trabalhou. As crenças, né? Então, essas poluições aí. E tem uma outra dificuldade que eu julgo também que é grande, muito grande também, tão grande quanto essa outra de manter, que é a ansiedade, que eu vejo que é uma dificuldade muito grande. O pessoal chega ansioso no consultório. Essa vida corrida que a gente tem faz as pessoas viverem muito num piloto automático. Então, fazer o paciente desacelerar, olhar um pouco mais para si, às vezes é uma dificuldade prestar atenção também. no que está comendo, né? No que eu estou comendo, por que eu estou comendo. Então, é uma dificuldade que eu vejo. A ansiedade é uma grande dificuldade com relação à alimentação. E aí, esse teu trabalho comportamental, tu aborda sozinha, com a ajuda de outros profissionais? Como é que funciona? Às vezes é necessário ter algum psicólogo junto, porque alguns casos vêm com compulsão alimentar, né? Tem outros casos, né? Tem casos que a ansiedade é muito forte, ou às vezes vem até uma depressão, e aí a pessoa, depois que entrou em depressão, engordou, enfim. Ou, sei lá, depois que começou a se sentir muito ansiosa, acabou engordando, e só a parte comportamental, às vezes, da nutrição não vai tratar totalmente isso, vai tratar, mas, em alguns casos, é importante vir também com um auxílio de um psicólogo, né? Às vezes, até psiquiatra, já tive que encaminhar também, por perceber que a pessoa, né, que sozinha não ia conseguir vencer. E, algumas vezes, também, outros médicos, assim, eu tenho uma médica parceira, né, que é a doutora Gabriela Collin, na clínica que eu atendo, que, às vezes, também, dependendo do caso, ali, encaminho para a Gabriela também. Mas... normalmente é assim, casos mais sérios precisa de uma equipe multidisciplinar. Outra coisa, Andréia, como é que tu lida com o teu filho em relação à alimentação? Porque ele convive com outras crianças que não são filhas de nutricionistas. Então, aí, festinhas, como é que funciona? Porque uma coisa que eu sempre penso, assim, né? Se a nossa geração tivesse tido uma orientação, né? Se não tivesse acontecido como foi, né? Tivesse orientação, tivesse a mídia ajudado, o acesso a alimentos mais naturais fosse mais facilitado, talvez. Hoje a gente não estaria passando por muita coisa, né? Por muito problema de saúde, diabetes, hipertensão, obesidade, enfim, tudo relacionado a isso. Então, como seria muito mais fácil a vida das pessoas hoje em dia se tivesse na infância uma orientação, né, melhor e uma educação melhor. Como é que tu lida agora com o teu filho em relação a isso? Então, com o meu filho, eu entendo que ele é uma criança, né? Então, sim, de vez em quando ele come umas coisinhas diferentes. Ele está com 9 anos. Claro que eu cuidei ali 2 anos, né? Até os 2 anos nada de doce, todo esse cuidado. Mas eu tento hoje assim ter um equilíbrio. Ele se alimenta super saudável ao longo da semana. Nos finais de semana eu deixo de vez em quando ele comer alguma coisinha diferente. Se ele vai numa festinha eu deixo ele comer alguma coisa. Brigo com ele, questão de refri, não gosto, tenho pavor, não. Isso é uma coisa que eu não deixo, não gosto. Mas, num geral, um docinho aqui, outro ali, ou de vez em quando, vez ou outra, tudo bem, um pouquinho do refri. Então, não é uma coisa que eu sou muito neurótica. Eu entendo que ele é uma criança e que, né, não dá para a gente ficar ali tão neurótica em cima. Mas o que eu tento hoje ensinar para o meu filho é principalmente essa parte da alimentação consciente. Claro que ele sabe que ele não pode, né, consumir excesso de doce, coisa assim. Então, isso que eu te falei é algo eventual, que de vez em quando ele consome alguma coisinha. Mas o que eu trabalho com ele é essa parte de saciedade. Então, eu tento ensinar isso para ele também. Tento não utilizar com ele algumas crenças que eu percebi depois, quando eu fiz o emagrecimento consciente, que eu tinha. Que nem eu te falei antes, aquela coisa, só levanta a mesa e comer tudo, depois comer tudo, tem que limpar o prato. Então, eu trabalho muito com ele isso. Filho, já está saciado? Ele diz, ai, mãe, estou saciado. Olha a minha barriga, diz ele. Eu disse, não, tudo bem, não vamos forçar, porque eu quero que ele aprenda também a se reconhecer, perceber quando ele está saciado e não que ele desrespeite o corpo dele. Outras práticas também que eu tento fazer com ele é de mindful eating, que é a atenção plena ao comer. Porque eu vejo no geral, criança, quando vê, já enfiou um monte de comida na boca, tá ali quase se engasgando com a comida.
Então, o que eu tento ensinar isso para ele? De prestar atenção nas cores, no visual, né, da comida, no cheiro, na textura. Não precisa comer rápido demais, descansar os talheres quando está mastigando. Então, eu tento ir trazendo para ele essa consciência de perceber bem a textura do alimento, mastigar várias vezes antes de engolir e depois se perceber, então, se está saciado. Então, essa parte de atenção plena, isso eu tento trabalhar bastante com meu filho, tento trazer isso para ele e eu quero que ele aprenda isso e reproduza isso para o resto da vida. Eu acho isso bem importante, assim, né? Porque as crianças convivem, né, com outras ali e tem, né, uma tem uma balinha, uma coisa assim, né? E o meu marido, ele tinha até o hábito, né, um tempo atrás, de ir no mercado e tinha que comprar alguma coisinha. Uhum. E aí eu fui também falando isso para ele, porque eu também sei que isso acaba criando crenças na gente, né, dessa coisa de demonstrar amor e carinho através de comida gostosa, porque eu sei que isso lá futuramente vai ser complicado para ele. Então eu tento dizer para o meu marido, olha, não é todas as vezes que tu vai no mercado, tem que trazer alguma coisa para ele, assim, de comida, né, algum, sei lá, um chocolatinho, alguma coisinha, um chiclezinho, alguma coisa para ele, não. Sabe? Vai no mercado, às vezes, não precisa sempre trazer uma recompensa para ele. Não precisa estar recompensando ele com comida porque ele se comportou. Né? Então, eu tento trabalhar isso em casa bastante, dessa parte de consciência alimentar. Eu trabalho bastante isso com meu filho e tento trabalhar com meu marido também. Uhum. E essa questão da consciência alimentar, como é que faz assim o paciente que está seguindo então a tua dieta que tu prescreveu, e aí ela tem um evento social, ela tem uma viagem de férias, como é que essa pessoa deve se comportar nesses momentos? Eu trabalho com alguns protocolos, por exemplo, o protocolo cetogênico. Já é, sim, uma alimentação um pouco mais restrita na parte dos carboidratos. Ela vai comer calorias livres, mas os carboidratos são um pouco mais restritos. Nesses momentos, quando a pessoa está fazendo uma cetogênica, eventos atrapalham um pouco. Então, eu sempre pergunto para o paciente, tu vai ter, porque é um protocolo curto, a gente faz 15 dias. Esse estilo de alimentação é um detox para o corpo mesmo. Então, eu sempre tento ver com o paciente, tu vai ter alguma coisa, porque se a gente vai fazer esse protocolo, realmente tem que ser seguido bem à risca. Mas, se não for, por exemplo, esse protocolo, que a gente for fazer uma alimentação low carb, aí, obviamente, tem uma flexibilidade, porque é o que eu sempre digo também para os pacientes, a alimentação, ela não é somente nutrição. A gente tem também a parte social, né? Então, tem várias outras coisas envolvidas. Então, como nutricionista comportamental, eu tento ensinar isso para o paciente, que ele não precisa ter medo da comida quando ele domina a comida. Quando ele presta atenção naquilo que ele está comendo, não é mais a comida que manda nele, é ele que manda. Então, eu até faço uma prática com chocolate no consultório, onde eu ensino a pessoa, olha, se tu for para uma festa, o que tu tem que fazer? Come uma coisinha leve antes, para não chegar varado de fome, porque senão é fisiológico. Tu vai querer comer de tudo que tu vê lá. E a gente vê o contrário, as pessoas se guardando para a festa. Guardam um espacinho no estômago para ir para a festa, né? Então, eu ensino toda essa parte assim para o paciente, olha, não tem problema, se for eventualmente, se for de vez em quando, está tudo certo. Eu sempre falo para eles assim, não é uma novela, não é uma perfeição, não é um filme, uma novela, é realidade. Tu vai começar a fazer uma reeducação alimentar e parece uma coisa. Tu começa a fazer uma reeducação alimentar, aparece festa de 1 aninho, aniversário de não sei quem, o colega de trabalho te traz um bolo. Não sei como, mas surge gente de tudo que é canto te convidando para comer. As amigas te convidam para, sei lá, tomar um café, não sei aonde, os amigos para tomar um chopp. Então, eu sempre digo assim, olha, tem que entender que as outras pessoas não estão na mesma vibe de mudança que tu. E todo mundo vai continuar igual te convidando para as coisas. E não é que, na verdade, surgiu mais eventos. Eles sempre estiveram ali, que agora tu está prestando mais atenção na situação. É por isso que parece que tudo surgiu de uma vez. Mas, então, eu tento ensinar para os pacientes que sim, que pode ter um equilíbrio, que não tem problema nenhum. Eu mesma saio para comer de vez em quando uma pizza. Não é algo que faz parte da minha rotina diária. Mas, eventualmente, eu vou comer uma coisa diferente, está tudo certo, sem peso nenhum na minha consciência. Porque eu tenho que saber comer alguma coisa diferente, mas saber voltar para o meu normal. O que não pode é, agora eu já comi mesmo. Então, hoje só mais esse pouquinho. Segunda-feira eu começo. Daí chega segunda-feira, só hoje. Amanhã eu começo. E aí vai virando aquela bola de neve. Então, é o que eu falo para os pacientes. Tudo bem, tu pode ir, mas vai utilizar as técnicas que a gente vai trabalhar aqui no consultório para tu não exagerar na quantidade e comer de forma consciente, que daí é tu que vai estar mandando na comida, então não precisa ter medo. Vai na festinha, curte, tu vai comer tudo normal, mas no dia seguinte tu vai voltar para a tua rotina normal. Isso é que importa. E sem peso nenhum na consciência.
Porque lembra o que eu falei, não é novela, é vida real. Isso sempre vai ter. Às vezes eu vejo as pessoas pensando assim, olha, mas eu vou começar a fazer uma dieta depois da... Porque agora tem Páscoa, daqui a pouco. Então, sempre é Natal, é Páscoa. Se a gente for esperar, nunca existe um momento ideal, porque sempre vai ter uma coisa. Então, o momento ideal é agora, é quando eu me incomodei com aquela situação e que eu vejo, eu preciso mudar, e é agora. Não adianta ficar, segunda-feira, depois de não sei o quê, depois da festa da fulana. Não. Se eu percebi que eu estou incomodada com aquela situação, o momento é agora, porque nunca vai ter momento ideal. E o que tu poderia assim, dizer para a pessoa que está caindo nessa realidade que precisa mudar? As primeiras coisas básicas assim que essa pessoa poderia já começar a fazer hoje, por exemplo, tomar mais água, desembalar menos, descascar mais, Exatamente. né? Evitar açucarados, já né? está sabendo tudo aí, Marcelo. Acho que tu andou estudando. Diminuir refrigerante, tomar mais água, enfim, né? Alimentos mais... evitar... Quando a gente fala de comida de verdade, lembra que eu te falei antes, tudo que nasce da terra, que nasce da árvore, que corre, que voa, existe um rio de quê? É de Coca-Cola? É de suco? Não, é um rio de água. Então, vamos tomar mais água. O que é a quantidade ideal de água? Isso eu ia te perguntar também. 35 ml por quilo de peso. Então, vocês em casa podem calcular aí que essa é a quantidade ideal. Ali 35 vezes o teu peso, tu vai chegar na quantidade de água que tu precisa ao dia. Só um adendo. Água, tu tem jeito de tomar certo? Tentar não tomar tudo de uma vez só, tá? Então, vai tomando ali pingadinho ao longo do teu dia. Toma um copo agora, daí passa um tempo, toma mais um copo. Tá? Não adianta eu tomar 500 ml agora, 500... Não, senão eu vou urinar tudo de vez também. Então, ir tomando pingadinho ao longo do teu dia. Eu sei que no começo, para quem toma pouca água, é complicado. A pessoa calcula, principalmente quem tem bastante peso. Eu sei que agora, nessa hora, deve estar calculando e deve estar, meu Deus, mas eu nunca vou conseguir tomar tudo isso de água. No começo é mais difícil mesmo. Mas depois, com o tempo, o corpo vai acostumando e parece que... Acho que foi a Paula Teixeira até que me comentou, que tu vai sentindo sede da sede, porque parece que quanto mais água tu toma, mais o teu corpo quer, ele vai se acostumando com aquilo, e quando tu vê, já vai sendo super natural tu tomar aquela quantidade de água. Então, eu sei que no começo é difícil, mas vai fazendo um esforcinho que depois vai dando certo. E a água é uma coisa que dá para perceber nítido, assim, é uma coisa que tu falou antes. Às vezes não é fome, né? E aí, quando tu toma a água, tu vê, agora eu tô tranquilo. Muitas vezes a gente está tão desconectado da gente mesmo, Marcelo, tão no piloto automático, é trabalho, é filho, é casa, né? E aí a gente chega em casa, principalmente o horário que eu vejo que o pessoal tem mais vontade de beliscar, isso é num geral, eu te digo, 90% dos pacientes é à tardinha. A hora que chegou em casa, e daí depois de um dia agitado, que deu aquela baixada de bola, que poderia estar relaxando, descansando, aí a pessoa chegou em casa, quando ela dá aquela relaxada, o que eu podia beliscar agora? Aí eu vou no doce, vou no salgado, vou no doce, e assim ela vai indo. E, às vezes, ela está tão desconectada de si que ela nem percebeu que, ao longo do dia, ela nem tomou a quantidade certa de água. Então, deu aquela vontade de beliscar, sempre façam isso. Vão lá e tomam um copo d'água. E tenta mudar o teu foco, porque eu sempre digo, né? A fome fisiológica é, como eu falei antes, é aquela sensação física de mal-estar, aquele ronquinho na barriga, aquela sensação persistente. Aquilo vai aumentando. Mas a vontade de comer, ela tem relação com o emocional. Então, muitas vezes eu estou ociosa naquele horário que eu cheguei em casa, porque eu passei o dia inteiro agitada, é o horário que eu poderia estar mais relaxada. Aí eu me sinto um pouco ociosa, aquela ociosidade, para quem é muito agitado, às vezes dá uma sensação de desconforto, eu já quero sair beliscando. Já abre a geladeira para pensar, já né? Já abre a geladeira para pensar. Pensar na vida. Então, vai tomar um copo d'água e tenta mudar o foco. Vai te ocupar com alguma coisa, mas tenta fazer alguma coisa... Sabe? Tenta te ocupar com alguma coisa. Vai lavar uma louça, vai estender uma roupa, te ocupa com alguma coisa. Não fica ali pensando na comida. Porque senão eu fico pensando, hoje eu trabalhei tanto, hoje eu mereço comer pizza. Daí eu fico pensando na pizza, qual é o sabor da pizza. Então, veio esses pensamentos, vai tomar um copo d'água e te ocupar com alguma coisa. Não fica ali matutando na pizza. E como era só, na verdade, um pensamento, não era algo fisiológico, se tu te ocupar com alguma outra coisa, daqui a pouco tu esquece daquilo ali e passou. E a água, né, já ajuda bastante a questão da pele, né? Essa água é fundamental. Até o raciocínio, tudo, né?
Obviamente, funcionamento de todos os órgãos, 70% do nosso corpo é constituído de água, né? E aí, às vezes, chega pessoas no consultório e diz assim, eu tomo 1 copo de água por dia. Quando eu lembro de tomar. Então, tu pensa, meu Deus, o corpo tá seco, né, coitado? E aí, tu olha, normalmente, a pessoa, ela tem problema de memória. Concentração. Ela tem problema de memória, dificuldade de concentração, constipada, então intestino preso. Claro, o intestino está todo ressecado, né? Precisa hidratar essas fezes. Então, 35 ml por quilo de peso, tá? E como também esse trânsito intestinal afeta, né, a pessoa. Ai, que bom tudo, que tu né? falou disso, que isso é um assunto que eu né? super gosto de abordar, que é esse eixo cérebro-intestino, que eles têm uma ligação, eles são os 2 órgãos que têm maiores conexões nervosas ligadas. Que falam que o intestino é o segundo cérebro, né? O intestino é o segundo cérebro, e a grande parte dos hormônios que a gente tem no nosso corpo não estão no nosso cérebro, a grande maioria está no nosso intestino. Sim, a gente tem no nosso intestino ali hormônios e a gente tem até neurônios também no nosso intestino. Então, a gente precisa cuidar da nossa saúde intestinal. Por isso que eu te falei antes, o negócio da dieta flexível. Tá, tudo bem, eu não vejo problema de vez em quando tu comer alguma coisa. Mas quando tu substitui no teu dia a dia, só pensa no macronutriente e está deixando, né, outras coisas ali de lado, pode vir a afetar o intestino. Me preocupo muito com essa questão, porque eu sei que quando tu está com o teu intestino inflamado, tu está mais propício a ser depressivo, a ser uma pessoa ansiosa, né? Então, existe essa relação desses 2 órgãos, que é o cérebro e o intestino, que não dá para a gente negar. E a gente precisa levar em consideração tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Isso vai nos afetar de alguma forma. E sabe o que eu acho engraçado? Que as pessoas, elas acreditam que elas vão tomar um remédio e o remédio vai metabolizar no corpo e vai fazer um efeito. A gente sabe que tomei um remédio para dor de cabeça, para o que for, aquilo vai fazer um efeito, vai, né? Agora, se eu como alguma coisa, as pessoas parece que elas não têm essa noção. Elas comem hambúrguer, pizza toda hora, batatinha frita. O que elas pensam? Aquilo vai metabolizar no corpo também. Aquilo vai fazer, obviamente, um mal para o corpo. Então, por que eu acredito no remédio e muitas vezes eu não acredito na comida que eu estou colocando para dentro do meu corpo? Então, eu tento também trazer isso para os meus pacientes. E essa relação cérebro-intestino, esses dias ainda eu estava atendendo uma paciente no consultório que eu fiquei assim, foi de longe o pior caso que eu peguei de constipação. Ela me disse que é uma vida inteira de problema intestinal, desde criança. Ela disse que às vezes ficava 7 dias, a mãe dela colocava o supositório nela. Então, desde criança, uma dificuldade para evacuar. Hoje em dia, ela é uma pessoa adulta, super depressiva, muito depressiva, muito ansiosa. O intestino dela funcionava uma vez por semana e tinha vezes que ficava 15 dias trancado. Tu imagina uma pessoa 15 dias constipada. Ela chegou no meu consultório no último da depressão, no último da ansiedade. Ela disse que às vezes ela ia evacuar e ela sangrava. Ela disse que era terrível. Quando ela ia no banheiro era uma tortura. Então, eu comecei a trabalhar com ela um protocolo de reset intestinal. Falei para ela dessa relação cérebro-intestino, muito ansiosa. E, inclusive, ela chegou na consulta assim. Ela estava num estado de nervos. E aí, comecei, então, a explicar para ela sobre um protocolo de reset intestinal e a gente fez. Esse protocolo é de 30 dias, depois ele pode ser repetido por mais 30 dias. E aí, ela chegou até meio descrente, porque ela disse que ela já tinha tentado de tudo na vida dela. E ela só conseguia evacuar com laxante. Então, o intestino já não funcionava mais normal. Só a base de laxante. E aí, então, ela chegou lá super nervosa, comecei a trabalhar esse reset intestinal com ela. No começo, ela achava que ela tinha que evacuar todos os dias, e isso também não é uma verdade. Eu não preciso evacuar todo santo dia. Tem pessoas que vão, às vezes, falhar um dia sim, um dia não. Tem gente que vai todo dia, tem gente que vai mais de uma vez por dia. O que eu não posso é ficar 3 dias. 3 dias a gente considera constipação, daí isso já começa a preocupar. E essa minha paciente, ela achava que ela tinha que evacuar todos os dias. Então, todo santo dia ela tomava um laxante. E aqui já nem funcionava mais. Daí, mesmo ela tomando todo santo dia, ela só ia uma vez por semana. Nossa. E aí a gente começou a trabalhar o protocolo de reset intestinal e ela começou a cada 3 dias evacuar. E ela achava que ainda assim estava complicada a situação dela. E aí ela continuou, eu disse, segue fazendo o reset intestinal, cada vez vai melhorando. Daí eu sei que chegou uma época ali, ela estava evacuando a cada 2 dias. E aí ela começou a tomar de novo laxante. Daí eu disse, olha, estou tomando laxante,
Mandou embora todas as nossas bactérias boas dos probióticos que a gente estava suplementando. Não dá para tomar laxante. E aí eu expliquei para ela que ela não precisava evacuar todos os dias. E ela disse que a vida inteira ela achou que ela precisava todos os dias evacuar, porque ela achava que aquilo era super errado. E não, então eu expliquei para ela que sim, algumas pessoas vão ficar 2 dias, tem gente que é um dia sim, um dia não, tem gente que vai todos os dias, só a gente não pode ficar 3 dias, isso sim já é considerado constipação. E aí essa paciente, a gente fez o protocolo de reset intestinal nela, daí ela entendeu que ela não precisava evacuar todo dia, ela abandonou aqueles laxantes, e aí ela trouxe numa consulta... Ela trouxe para mim numa consulta anotado os dias que ela evacuava. Então, tem que ver como melhorou o intestino dela. E ela chegou na consulta se rindo. Outra pessoa. Tu via no semblante dela, parecia que tinham tirado aquela pessoa trêmula da outra consulta, ansiosa, nervosa na consulta, ela chorosa. E na outra consulta ela veio rindo, feliz, com a anotação dos dias que ela tinha evacuado. Já era outra pessoa. Ela disse, olha, eu nunca me senti tão bem na minha vida, o meu humor melhorou. Ela disse assim para mim, olha, tudo aquilo que tu me falou da relação cérebro-intestino está totalmente ligado. Eu sofri uma vida inteira. Eu sou outra pessoa. E aí ela repetiu o protocolo mais 30 dias. E ela está super bem hoje, essa paciente. E assim, ela me disse que cada vez que ela vai no banheiro, ela sente gratidão. Ela disse, olha, por incrível que pareça, parece uma bobagem, mas eu sinto gratidão. Porque tu sabe o que é uma vida inteira de sofrimento? Nossa. E agora a qualidade de vida que ela está tendo, assim, outra, né? Então ela disse, eu tenho energia para fazer as minhas coisas. Antes eu não tinha vontade de fazer nada, eu me sentia cansada. Eu tenho energia, o meu humor melhorou. Eu durmo muito melhor, porque ela tinha dificuldade de sono também, para dormir. Por causa dela ficava ansiosa no meio da noite, pensando um monte de coisa, tudo. Dores, talvez, provavelmente. Com certeza também. Dores e ansiosa também, porque daí, né, essa relação cérebro-intestino. Intestino inflamado, cérebro inflamado, né? E a gente pode ver até essa relação cérebro-intestino. Eu sempre dou um exemplo para os pacientes. Por exemplo, eu vou casar ou eu tenho um aniversário do meu filho para produzir. Normalmente, nos dias que antecedem ali, um pouco antes, o que acontece? Estou ansiosa, o intestino solta, dá aquele piririzinho, né? E é exatamente isso. Eles têm essa relação, né? Então, mente ansiosa, às vezes, vai trancar o intestino, vai afetar já a saúde intestinal. Intestino inflamado vai afetar também o cérebro, né? São muito ligados. Existe esse eixo. Isso aí é uma coisa realmente que as pessoas às vezes não se percebem, né? E muita gente não sabe dessa relação cérebro-intestino que tu comentou aqui, que a gente está falando. Muita gente chega no consultório e quando eu falo isso é uma novidade para a pessoa. Ela, nossa, eu nunca ouvi falar isso. Muita gente não tem essa ideia e como isso muda a vida da pessoa, né? Nossa, total. Essa... outra coisa, André, que eu queria te perguntar em relação a vegetarianos e veganos. Como é que tu lida com esses pacientes? Qual é a tua opinião? A pessoa que tem uma dieta vegetariana ou vegana, ela vai ter mais dificuldade? Por exemplo, alguém que queira ganhar massa muscular. Não sei se tem mais pessoas que te procuram também com essa finalidade. Eu tenho alguns pacientes veganos e vegetarianos, atendo também esse público. O meu forte não é isso, é mesmo a nutrição comportamental com foco no emagrecimento, mas às vezes vem pessoas no consultório querendo trabalhar a parte comportamental e são veganos, vegetarianos, e a gente acaba fazendo, né, essa parte comportamental com a dieta. Não vejo problema da pessoa ser vegetariana ou ela ser vegana, mas eu penso que a pessoa não pode começar por conta disso. Eu tenho, por exemplo, um caso familiar mesmo, da minha cunhada, que decidiu virar vegetariana por conta e, do nada, cortou as carnes, cortou tudo e teve uma anemia profunda. Ela, inclusive, estava até acima do peso, porque, às vezes, a pessoa acaba mudando, consumindo muito carboidrato, como reduz proteína, acaba indo muito para carboidrato, às vezes acaba até engordando. E ela estava acima do peso, mas anêmica, super anêmica. Então, isso é um dos casos, fora, né, contando aqui o caso familiar, né, da minha cunhada, mas existem vários casos que vêm, às vezes, no consultório, de pessoas que começaram por conta, e às vezes a gente vai fazer um exame e a pessoa já está ali anêmica. Então, o que eu digo? Não tem problema nenhum ser vegano, ser vegetariano, só que precisa ter um acompanhamento nutricional, um acompanhamento médico. Para ganhar massa, não vou te negar que vai atrapalhar um pouco, sim, porque a gente está reduzindo um pouco ali as proteínas, né, da dieta da pessoa. Só que daí a gente tem que entrar com uma suplementação de proteína. Então, a gente entra com whey, né, vegano,
Tem hoje algumas suplementações que a gente pode utilizar, então, aí de proteína, que iriam, no caso, substituir, né? Mas é um pouquinho mais difícil, sim, da gente conseguir ali fechar os macronutrientes ali da dieta, mas dá sim. Tá? Mas se a pessoa, né, é uma opção dela, porque às vezes é pela causa animal, às vezes é uma decisão dela mesmo que quer cortar a carne, enfim, né? Então, não vejo problema, tá? Desde que tenha um acompanhamento nutricional, que precisa de uma suplementação de B12, às vezes algum complexo vitamínico, né? Às vezes suplementar alguma coisa de proteína. Então, tem que ter um acompanhamento. É um pouquinho mais complicado esses casos. É um pouquinho mais complicado, porque para a gente conseguir fechar os macronutrientes tem que sofrer. Pois é. E, então, o teu foco é mais mesmo o meu foco comportamental no emagrecimento. É o comportamental no emagrecimento. Eu atendo somente com nutrição, né, tradicional no consultório. Então, tem pessoas que às vezes vão me procurar só, sei lá, só querem dicas de uma dieta. Não precisa trabalhar a parte comportamental, não tem problema. Eu vou atender esse paciente fazendo uma consulta nutricional tradicional. Mas eu também trabalho com esse outro lado, que é o que a grande maioria me procura, para trabalhar a parte de comportamento alimentar. Então, eu criei um programa. Na verdade, são 2 programas. Mesmo ia te perguntar. Tem um de 6 sessões de emagrecimento consciente e o de 8 sessões de emagrecimento consciente. Normalmente, os encontros são a cada 15 dias, porque são pacientes que se sabotam mais. Então, normalmente, pacientes que precisam trabalhar a parte comportamental. São pessoas que vivem a vida toda num efeito sanfona, que têm uma relação ruim com a comida, que são muito ansiosos. E aí, quando eu faço, na verdade, quando o paciente vem no meu consultório, ele preenche um questionário pré-consulta, que a minha secretária já manda, online mesmo, ele já preenche lá. E nesse questionário já tem várias perguntas comportamentais ali. E aí eu já vejo se a pessoa precisa trabalhar o comportamento alimentar ali naquele questionário. Então, já nesse questionário pré-consulta, eu já sei como que eu vou direcionar a primeira consulta. Se é somente parte nutricional, ou se precisa mesmo trabalhar comportamento alimentar. E, às vezes, a pessoa nem percebe que tem que trabalhar com comportamento alimentar, mas, através do questionário, das crenças que eu percebi que ela tinha ali quando ela respondeu, eu já sugiro, às vezes, né, durante a primeira consulta, olha, eu sei que tu me procurou trabalhar somente dieta, mas eu acho que somente dieta aqui, para o teu caso, não seria o suficiente para ti. Tu até emagreceria um tempo, mas e depois? O que tu faz com todos esses outros gatilhos, né? Que seria interessante trabalhar. Então, eu trabalho somente a parte nutricional e também, em alguns casos, se necessário, a parte comportamental. E me diz uma coisa, como é que é o paciente que tem transtornos alimentares, assim? Como é que é essa abordagem que tu faz? Quais os transtornos que tu percebe mais assim, nos teus pacientes? Tem bulimia, anorexia, compulsão alimentar. A grande maioria é compulsão alimentar que vem. E justamente o gatilho principal é a ansiedade. Então, é bem essa abordagem comportamental de autoconhecimento, da pessoa entender o porquê que ela come. A gente cria estratégias. Então, no momento da compulsão, o que a gente pode fazer? E a gente cria estratégias junto no consultório, conforme a rotina, o dia a dia da pessoa. Né? Então, a gente cria também todo um cronograma semanal. Tais dias é os dias que tu vai fazer exercício, tais dias é o dia que tu vai produzir as tuas marmitas, se eu vejo que a pessoa é desorganizada na alimentação. Às vezes eu vejo que ela é ansiosa, então a gente coloca ali, tanto tempo, né? No final de semana tu vai tirar um tempo para lazer, que às vezes nem tem isso, às vezes a pessoa só trabalha, tempo para lazer. A gente vai introduzir alguns exercícios de respiração para reduzir a ansiedade. Vai ser em tal horário que tu vai fazer esses exercícios de respiração. Então, eu trabalho estratégias para reduzir esses gatilhos que levam a pessoa, normalmente, a uma compulsão alimentar, ou então, por exemplo, uma anorexia, né? Então, eu tento trabalhar toda essa parte de autoimagem também, que às vezes é um pouco distorcida, né? Ela se enxerga gorda, mas às vezes está super magra. Mas, sim, alguns casos vêm de anorexia, de bulimia, mas a grande maioria dos casos que vêm assim, no consultório de transtornos alimentares é compulsão alimentar mesmo, e o gatilho principal é a ansiedade. Certo. Andréia, como é que tu te mantém atualizada, assim? Como é que tu faz essa parte das tuas atualizações, congressos, sempre, coisas assim? meu Deus, estou sempre estudando, sempre. Congressos, então, tem congressos aonde for, assim, que eu acho que é interessante para a minha área, eu vou. Então, congressos, eu leio artigos científicos, estou sempre procurando me atualizar. Eu tenho mentores também, né, que então vão me instruindo, me orientando.
E estou sempre me atualizando, eu nunca paro. Troca ideia com colegas, assim? Ideia com colegas, muito artigo científico, né? Eu sigo algumas pessoas também da área, assim, algumas pessoas da área médica, que são pessoas que, às vezes, produzem esses artigos científicos, enfim. Então, quando sai alguma coisa nova, eles já postam lá, eu já vou atrás para ler. Então, eu estou sempre me atualizando, mas muitos cursos, nunca paro. Inclusive, às vezes, eu acho que eu estou até fazendo demais. Às vezes, eu penso, meu Deus, é tanta coisa que eu estou estudando. E outra coisa, André, como é que tu... não sei se tu já atendeu pessoas que não têm muita condição financeira para manter uma dieta, às vezes, mais saudável. Como é que tu... O que tu pensa? Como é que dá para fazer? Sabe o que eu penso? Que uma alimentação saudável ela não é cara. Que as pessoas têm uma crença, muitos pensam assim, eu vou esperar receber para começar a dieta. Isso já é uma autossabotagem, na verdade. Porque se a gente parar a gente estava falando aqui de comida de verdade. Né? Então, frutas, verduras, legumes. Né? Talvez o que vai ser mais caro ali dessa dieta vai ser uma carne, umas castanhas, algo assim. Mas, no geral, uma alimentação saudável ela não é cara. Então, muitas crenças que as pessoas têm. Não preciso comprar nada mirabolante. Eu me alimentando com comida de verdade já é o suficiente. Claro que, às vezes, é uma pessoa que está malhando, que daí precisa de uma suplementação, um wheyzinho proteína, uma creatina, alguma coisa. Né? Daí vai acabar gastando um pouco mais. Né? Mas que é um objetivo dela ali, aumento de massa, já é outra coisa. Mas, assim, num geral, para a saúde, se a gente parar para analisar, a alimentação saudável ela não é cara. É uma crença que as pessoas têm. Até mais, talvez, a preguiça mesmo de preparar, ir lá comprar. Por isso que, às vezes, eu faço esse trabalho de organização também da rotina da pessoa. Porque, às vezes, o problema é sempre assim, mas eu chego em casa, eu estou cansada, não tenho saco de parar para cozinhar alguma coisa para mim. Mas aí, se tu já deixa uma marmitinha pronta, tu já tira ali no final de semana para, sei lá, umas 2 horas para produzir a tua alimentação da semana, que foi o que eu fiz ontem, inclusive, na minha casa. Nossa, aquilo já te facilita um monte, porque daí é a certeza que tu tem que estar ali certinho já a tua comida, que não tem erro, né? Deixa uma saladinha lavadinha, bem armazenadinha num potinho. Faz de tudo para facilitar a tua vida. Então, eu vejo que as pessoas, elas estão, assim, procurando muita facilidade. Vou lá e faço um miojo, que é mais prático. Tá, mas eu também posso tentar transformar a minha rotina mais prática. Posso me organizar para isso. A alimentação saudável são pequenas mudanças que tu vai fazendo, né? Que já dão uma baita diferença, né? Que a gente estava falando antes, umas substituições ali para começar, depois consultar com uma nutri que vai te avaliar, te ver como é que está a tua situação de... E eu vejo assim, olha, por exemplo, às vezes é aquela coisa, mas aí eu estou no meio da tarde, eu estou... Por exemplo, uma pessoa que trabalha numa loja, estou na loja e aí eu acabo comendo uma bolachinha, alguma coisa ali que é mais prático. Tá, mas uma fruta também seria algo prático, né? Sim. Eu abrir um iogurtezinho ali, natural, e comer, enfim, ou iogurte grego, seria algo prático também, que não seria, né, tão inflamatório para o meu corpo como eu comer a bolachinha recheada, por exemplo. Então, eu vejo que é questão de planejamento e organização também. As pessoas, elas querem uma mudança, mas, às vezes, elas não sabem por onde começar. E eu vejo que, trabalhando essa parte comportamental, já trazendo essa consciência para o pessoal, tu quer mudar, mas precisa ter um planejamento e uma organização. Vem cá, vamos organizar juntos. Eu vejo que isso já facilita muito para o pessoal. E aí tu consegue manter esse paciente sempre motivado, né? Sim, e aí o emagrecimento consciente, eu procuro fazer os encontros, até tem gente que já me perguntou, mas não dá para fazer mensal? Não, por quê? Porque são pacientes que já têm mais uma questão de autossabotagem. Em um mês, muita coisa pode acontecer. A pessoa, às vezes, desiste de um tratamento ali em um mês. Assim, a gente sabe que a cada 15 dias ele vai estar ali no consultório conversando comigo, faça chuva, faça sol, a gente vai ter ali aquele horário para olhar olho no olho, ou às vezes é online, a gente vai estar ali juntos naquele período ali, conversando sobre o caso a cada 15 dias certinho, né? Então, eu tento, assim, o emagrecimento consciente, eu não permito que seja mais do que 15 dias, um período maior do que 15 dias, para conseguir ter esse acompanhamento mais próximo com o paciente, né? A gente tem que pensar que a alimentação saudável não é uma dieta momentânea, é uma mudança de estilo de vida, de pensamento em relação aos alimentos, né? Que depois que tu começa, tu vai vendo que tudo faz muito sentido, né? Tu sabe que, assim, olha, eu já tive 22 quilos a mais, que eu estava te falando, né? E aí, quando eu
fui fazer ali a minha reeducação alimentar, né? Fui trabalhar a minha mente, que foi o principal também que eu trabalhei na época que eu emagreci. É justamente isso, sabe? Assim, eu percebi que, na verdade, são pequenas coisas ali que tu vai fazendo, mas tu vai fazendo, que depois tu já não quer mais voltar ao que tu era antes. Naquela época, eu me dei uma meta, e eu falo sempre isso para os pacientes, de 1 ano. 1 ano eu ia me alimentar bem, eu ia trazer essa consciência alimentar para o meu dia a dia, que era, né, o que eu estava trabalhando, e eu ia me exercitar, porque eu estava sedentária já fazia um tempo. Então, lá em 2019, eu lembro direitinho o ano. Eu lembro que no final do ano, ali, 2018, quando eu estava lá em Cancún, naquele lugar, naquela viagem, que eu comecei a ver que eu queria voltar a focar na nutrição e tal, eu pensei assim, olha, vai ser 1 ano que eu vou dar o melhor de mim. Eu vou treinar, eu vou cuidar da minha alimentação, eu vou sair do piloto automático, ter mais consciência. 1 ano, eu vou me permitir isso na minha vida. E aí, 2019 todinho foi aquele ano onde eu foquei. Eu lembro que era janeiro, inclusive eu tenho as fotos, assim, porque sempre a pessoa pensa assim, olha, mas eu tô gordinha, que vergonha ir para academia, todo mundo vai ficar me olhando. Eu vejo que os pacientes falam isso. E eu também tinha essa vergonha. Eu pensava assim, meu Deus, mas todo mundo lá na academia, eu gordinha desse jeito, todo mundo vai ficar me olhando. Eu coloquei aquela vez na minha cabeça assim, não interessa se todo mundo vai ficar me olhando. Dessa vez eu vou, porque assim, todo mundo teve um começo. Sim. Aquela que está gostosona lá na academia, ou o fortão da academia, ele teve um começo. Ele não era assim sempre. Esse vai ser o meu começo. Eu coloquei na minha cabeça. E eu lembro, assim, eu até tenho umas filmagens e tal dos treinos, toda errada fazendo treino, que não tinha consciência nenhuma corporal também. E eu pensei assim, esse é o meu começo, não interessa. Então, hoje, eu vendo aqueles vídeos, eu me orgulho de mim. Eu me vejo assim, gordinha na academia, eu penso, porque era muito mais difícil fazer o treino com 22 quilos a mais do que hoje em dia. Que eu já tenho uma musculatura muito melhor, né, que eu tenho 22 quilos a menos. Né, então, eu olho e eu sinto orgulho de mim mesmo, porque aquela Andréia precisou existir para essa Andréia hoje viver e conseguir ajudar tantas pessoas. E eu vejo que a minha história, o fato de eu ter aumentado de peso e ter tido dificuldade naquele período para emagrecer, até que, né, me desmotivei ali da nutrição e tal, eu vejo que eu precisava ter passado aquilo ali. Isso faz parte da minha história e, se eu não tivesse passado aquilo ali, com certeza eu não estava aqui hoje conversando contigo e não seria a profissional que eu sou hoje, né? Então, existem coisas na vida da gente que não adianta. A gente tem que viver mesmo para poder também ajudar outras pessoas, né? Então, naquele 1 ano, eu fiz aquilo que eu me propus. Eu comecei, na época, era malhando 3 vezes por semana, daí até o final do ano eu lembro que eu estava malhando 4. E eu me lembro exatamente, eu lembro do primeiro dia, que foi os dias que eu fiz as filmagens que eu te falei, e no último dia do ano, que era assim, vésperas de fechar a academia, tipo ali, vésperas de Natal, de Ano Novo, não lembro exatamente, mas era finalzinho de ano, o último dia da academia aberta, e eu lá na esteira, andando na esteira, e orgulhosa de mim, pensando assim, olha, sim, 1 ano me permiti me dar essa chance e eu sou outra pessoa. E eu ali na esteira fazendo e pensando assim comigo, dessa vez que eu emagreci, eu não estava querendo mostrar para alguém, mostrar que eu era magra, que eu estava bonita. Eu fiz por mim, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, por mim mesma, nessa minha busca de autoconhecimento que eu já vinha há um tempo. E quando eu finalizei aquele ano, eu já não queria mais voltar a ser aquela Andréia de antes. Porque já tinha mudado tanta coisa, já estava me sentindo tão melhor. Sim. Que eu já não queria mais voltar a comer doce, a comer por comer. Tu pensa tudo que tu passou para chegar ali, agora tu não vai dar um passo atrás. E eu me sentia bem, e aí eu estava fazendo aquele exercício e eu pensava assim, meu Deus, mas que diferença, porque das outras vezes eu fazia academia, fazia um tempo e desistia porque eu tinha pavor. E no final eu já estava fazendo e eu estava gostando, e eu pensei assim, quanta diferença. Que bom que eu me dei esse 1 ano como meta para dar o melhor de mim, porque agora, no final desse ano, eu nunca mais vou querer ser aquela pessoa de antes. E eu nunca mais fui. Então, de lá, foi só para cima, né? Então... Tu trabalha com isso com teus pacientes, assim? Estabelecer alguma meta também? Sim, sim. Quando ele começa no consultório, né, eu já pergunto, qual é o peso que tu quer estar no final do nosso processo. Às vezes, é algo muito distante, que eu vejo que a pessoa não vai perder ali em 3 meses 30 quilos, digamos. Então, às vezes eu digo, olha, a gente vai perder, eu não sei precisar exatamente o quanto, né, mas a gente vai perder um peso durante esse período aqui, a gente, claro, vai estipulando algumas metas, e depois, se precisar continuar o acompanhamento, depois que a gente já tiver trabalhado toda a parte comportamental, a gente segue somente nas consultas nutricionais, né, o acompanhamento nutricional.
né? Mas isso a gente faz, já no começo a gente já estipula algumas metas, eu já ensino o paciente a pensar no piloto automático, porque a pessoa que tem excesso de peso, que é sobrepeso ou obesa, ela tem dificuldade de pensar a longo prazo. Ela só pensa no prazer momentâneo. Ela sabe que ela está gordinha, que a calça jeans não entra, que quando ela vai para a praia ela se sente mal, que ela tem vergonha de ficar pelada na frente do marido. Ela sabe de tudo aquilo, mas quando ela olha para o doce, ela olha para, sei lá, para aquele alimento ali que ela ama muito, é difícil de pensar em tudo isso. Ela só consegue pensar no prazer momentâneo. Então, uma das primeiras ferramentas que eu trabalho com as minhas pacientes é justamente isso, para tirar a pessoa do piloto automático. Eu mostro para ela, eu tenho uma conversa bem séria, e aí eu pergunto, olha, me diz uma coisa, quais são as suas dificuldades de estar acima do peso? Me dá aí uma listinha de dificuldades. A gente vai fazendo, né? Eu vou anotando todas as dificuldades. E depois eu pergunto para ela, tá, e se tu continuar nesse ritmo de alimentação, como que tu vai estar daqui 5 anos? As pessoas não pensam nisso, né? Ai, eu nunca parei para pensar. Eu acho que eu vou estar, meu Deus do céu, com tantos quilos. E tu consegue fazer uma projeção, né? E como que essa pessoa vai estar, né? E daqui 10 anos, tu tá me dizendo que tu tem filho, que tu ainda é uma pessoa jovem. Então, daqui 10 anos, como que tu acha? Meu Deus, eu nem sei mais se ainda eu vou estar aqui, porque desse jeito... Então, eu faço a pessoa parar para pensar. Isso é emagrecimento consciente. Ela cair algumas fichas para ela que talvez ela nunca tinha parado para pensar. E aí, então, nessa primeira ferramenta, a gente analisa todas as dificuldades. Eu faço uma projeção daqui 5, daqui 10 anos. E, no final da ferramenta, a gente faz uma visualização. Então, eu digo para ela, agora fecha os teus olhos. Daí eu faço uma visualização com ela. Agora eu quero que tu imagine, né? Tá numa loja, assim, assado. Agora eu quero que tu te olhe no espelho e tu chegou no peso que tu queria. E, às vezes, a pessoa até se emociona, porque ela se sente tão bem, né? Depois que ela... A gente continua ali conversando, enfim, depois dessa visualização, ela diz, meu Deus, realmente, como eu me senti feliz. Daí eu digo, olha, o que eu queria te trazer com essa visualização? Queria te mostrar como é bom entrar na roupa que tu gosta, tirar uma foto já de primeira, não ter que estar tirando vários ângulos para postar na rede social, não ter vergonha, né, do teu marido, a tua família sentir orgulho de ti, tu mesma, principalmente, sentir orgulho de ti quando se olha no espelho. Porque, às vezes, a pessoa já está há tanto tempo naquela dificuldade do peso, já acha que é tão difícil que ela já nem acredita mais. Aquilo já parece algo tão distante para ela. Então, quando ela vem no consultório, eu tento mostrar para ela que é possível. E, às vezes, às vezes é assim, sei lá, ela já teve, sei lá, 5 anos atrás aquele peso. Mas faz 5 anos que ela só está ganhando. E ela se esquece como era bom há 5 anos atrás, quando ela tinha aquele peso, e que é possível, sim. Porque eu sempre digo que o processo de emagrecimento não é só para alguns. É para todos que se determinam a fazer o que tem que ser feito. Não existe, tu pode procurar na literatura, não existe nenhum artigo científico que diz que uma pessoa não consegue emagrecer. Todas as pessoas, elas podem emagrecer. Entrando com a estratégia certa, né, de emagrecimento, tendo um acompanhamento, ela pode emagrecer, não existe. Pode procurar nenhum artigo científico que diz que a pessoa tal não consegue. Todas as pessoas conseguem. Basta fazer o que precisa ser feito. E tem pessoas que têm alguma doença, alguma predisposição que dificulta esse processo de emagrecimento e que faz com que ela seja sobrepeso, obesa? Às vezes, algumas questões hormonais, né? Então, isso tudo tu aborda? Isso tudo, né? Nos exames iniciais a gente já vê ali se tem alguma questão hormonal. Tireoide também, às vezes, pode afetar um pouco, né? Mas, às vezes, a pessoa também ela se escora nisso como uma desculpa. Eu te perguntar, acho que a maioria comportamento. E, às vezes, a pessoa chega lá 30 quilos acima do peso. Mas é que eu tenho hipotireoidismo. Tá. Tireoide. Mas o hipotireoidismo ia te fazer aumentar ali uns 5 quilos. Tá? Mas esses 25 a mais, da onde? Então, às vezes, a pessoa vai se escorando naquela bengalinha, né? No meu caso, por exemplo, eu desenvolvi que eu chamo de sabotadores do emagrecimento. A gente sabe que existem 23 sabotadores do emagrecimento, que eu faço essa investigação, né, durante as abordagens ali com o pessoal, né, com o paciente. Eu vou percebendo quais desses 23 sabotadores que ela tem e tento ir trabalhando isso com ela. E eu tinha um sabotador do emagrecimento, que é a maternidade. Depois que eu tive filho, lembra que eu te falei, eu não conseguia mais emagrecer, parece que aquele peso tinha ficado. E eu vejo muitas mulheres, chegando, né, Dia das Mulheres aí, muitas mulheres que têm esse sabotador da maternidade. Depois que a gente tem filho, a gente passa a viver em função do filho, em função da família, e a gente se deixa um pouco de lado. E aí o filho está sempre bem limpinho, cheirosinho, bem alimentado, e a gente come qualquer coisa, a gente come o resto da papinha ali, vou dar para ele, já provo, já como também. E sem perceber, a gente vai engordando. E muitas culpas também. Eu tinha culpa, por exemplo, ai meu Deus, mas como que eu vou estar lá fazendo academia e meu filho aqui?
Tá, mas espera aí. Eu sempre digo para os pacientes, né, também isso, que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, o meu filho é a pessoa mais importante da vida dele, cada um é a pessoa mais importante da sua vida. A gente veio para a Terra com uma missão de se cuidar, de ser feliz, de ter uma vida em abundância. E, às vezes, a gente se preocupa só com os outros e vai se deixando em segundo plano. Então, eu sempre faço assim uma analogia, por exemplo, de um voo com os pacientes. Eu digo assim, num voo, tá? Tu já andou de avião, né, Marcelo? Uhum. Então, tu sabe que a aeromoça, ela fala, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça. E o que mais que ela fala? Máscaras de oxigênio cairão sobre sua cabeça. Coloque primeiro a máscara de oxigênio em você e depois em crianças e idosos. Uhum. Por quê que ela fala isso? Porque tu tem que poder ajudar eles. Né? Que adianta eu vou morrer e não vou conseguir salvar ninguém. É exatamente isso que eu falo para os meus pacientes. É igual o negócio da máscara de oxigênio no avião. Não adianta de nada, daí eu cuido do meu filho, eu cuido do meu trabalho, de todo mundo, e me deixo em segundo plano, e vou me deixando. Espera aí. Aí quer dizer que eu vou me deixando em último plano, eles não vão estar bem, o meu filho não vai estar bem se eu não estiver bem também. Então, eu preciso estar bem para ser o melhor de mim para ele também. Eu não dou para os outros o que eu não tenho. Não tem como dar para os outros aquilo que a gente não tem. Então, se eu não estou legal comigo, como que eu vou ser uma boa mãe para o meu filho também? Fora o exemplo, né? Isso aí, fora o exemplo, que eu sempre digo também para os pacientes isso. Tá, mas e qual é o exemplo que tu acha que tu está dando para o teu filho? É verdade, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Mas ele está ali te observando, né? Como que está se alimentando. Eles vão muito mais pelo exemplo do que tu diz, né? Exatamente. Mais do que tu então, eu sempre tento mostrar isso, principalmente para mulheres, que acabam... que a grande maioria que chega no meu consultório é um público feminino mesmo. Assim, 90% do meu público é feminino e apenas 10% é masculino. Então, elas chegam muitas vezes com esse sabotador da maternidade. Depois que eu tive filho, ficou difícil emagrecer. Acho que o metabolismo fica mais lento, né? Mas, na verdade, são muitas crenças que a gente acaba desenvolvendo. E falando nisso, metabolismo lento, existe isso? Sim, tem do metabolismo lento. Quando o corpo está inflamado. Tá? Daí o metabolismo vai ficando, sim, mais lento. E quanto menos músculo a gente tem também no nosso corpo, mais lento fica o metabolismo. Então... ele queima mais caloria... quando tu tem mais musculatura. Se eu tenho mais músculos, por exemplo, tá? Digamos que a gente está aqui conversando agora. Eu não estou me exercitando, mas eu fui de manhã na academia. Ou nem fui, tá? Fui ontem apenas. Eu tenho uma musculatura íntegra que eu venho mantendo. A gente está aqui conversando. Eu não estou me exercitando, mas o meu corpo, meu metabolismo, ele está queimando energia. Bem legal. Por quê? Porque para manter toda essa massa, o metabolismo ele fica acelerado. O corpo vai queimando energia. Então, o músculo ele queima bastante caloria. Então, às vezes, a pessoa pensa, mas eu não quero ir para a academia para ficar musculosa. Mas eu vejo lá na bioimpedância, quando eu faço análise, e vejo que a pessoa não tem uma musculatura íntegra. E ela quer emagrecer. Eu digo, olha, eu sei que tu não quer ir para ficar musculosa, mas se soubesse a tristeza que é para ficar musculosa, não é bem assim. A dificuldade. A dificuldade que não é bem assim. Então, eu digo, não, vamos lá, dar uma malhadinha, pelo menos faz alguma coisa. Se tu não gosta, então, de ir para a academia, de malhar, mas vamos dar uma movimentada nesse corpo, fazer alguma coisa para movimentar essa musculatura, fazer um pedal, alguma coisa, para a gente melhorar essa musculatura, porque melhorando essa musculatura, o teu metabolismo vai ficar mais acelerado, isso vai facilitar o teu emagrecimento e depois a manutenção também do peso, né? E a gordura, ela funciona diferente. Quanto mais gordura eu tenho no meu corpo, mais lento fica o metabolismo. Então, às vezes, a pessoa tem uma musculatura comprometida e um excesso de gordura e o metabolismo está lentíssimo. Então, o que a gente precisa fazer? Sim, cuidar da alimentação para começar a desinflamar o corpo, né? Uma dieta assim, evitando glúten, excesso de farináceos, excesso de doces, enfim, excesso de carboidratos. A gente entra com uma dieta anti-inflamatória e um exercício físico que vai complementar, então, para a gente ir melhorando cada vez mais esse metabolismo, né? Mas tem. E o exercício, como é que entra assim, na questão do emagrecimento? Porque eu já escutei muito o pessoal falar que é muito mais a alimentação do que o próprio exercício. Né? Isso é... Assim, Marcelo... É um complemento, seria o exercício? É um plus a mais. O que vai te emagrecer é a alimentação. Eu vejo pessoas na própria academia que eu malho. Há 4 anos eu malho nessa academia. E tem pessoas que eu vejo todo dia lá na academia. E estão do mesmo jeito. Estão do mesmo jeito há 4 anos. Eu já mudei o meu corpo totalmente. Eu vejo outros lá que já fizeram a revolução. Mas aquelas pessoas ali continuam do mesmo jeito. Há 4 anos, elas malham. Mas o que acontece? Obviamente, é a alimentação.
Então, para emagrecer, eu posso assim, ó, comer tudo errado, me matar na academia, que eu não vou emagrecer. Para emagrecer é a alimentação. É a base de tudo. O exercício ele vai potencializar esse emagrecimento. Ele vai ser um plus a mais. Mas o que vai emagrecer é a alimentação. O exercício ele vai potencializar o emagrecimento. Eu digo que é o casamento perfeito. A alimentação e a atividade física, né? Então, vai potencializar o emagrecimento e vai auxiliar também depois também nessa manutenção de peso. Mas o primeiro passo, então, para quem quer emagrecer é cuidar da alimentação. Cuidar da alimentação. Entra o exercício e até para... depois, se quiser dar um plus ali com exercício físico, né? Às vezes para potencializar esse emagrecimento, melhorar o metabolismo ainda mais. Estética também. Estética, para dar mais curvas ao corpo, né? Enfim, daí entra com atividade física. Mas a base para o emagrecimento é a alimentação. E bebida alcoólica na dieta? Está completamente a bebida proibida. Alcoólica, eu sei, sempre tem, assim, olha, os pacientes que começam a fazer uma alimentação cetogênica ou começam uma dieta. Isso é a maior dúvida que o pessoal tem. O que eu poderia... Tem alguma bebida que eu poderia consumir? Vinho? O vinho ainda seco seria uma melhor alternativa, tá? Mas ainda assim ele tem álcool ali e o álcool ele é inflamatório. Tá? Então, seria uma alternativa, uma tacinha por dia não faz mal. Inclusive, existem estudos que mostram, sim, é comprovado cientificamente, que até uma tacinha por dia faz bem pro coração. Tá? Mas, mais do que isso, já não é saudável pela questão do álcool, que ele é inflamatório para o corpo. Então, o álcool não tem escapatória, meu amigo. Ele vai ser inflamatório sempre. Tá? Então, não existe assim, não vou te dizer, pode consumir tal coisa, porque não. Tu vai consumir álcool... Vai a tua performance, tanto no exercício físico, ele já vai sentir, ainda estava falando com uma seguidora agora, semana passada, sobre isso. Ela disse, aborda essa parte de álcool, André, porque eu percebo nitidamente que quando eu consumo álcool, nos outros dias, meu rendimento na academia cai lá embaixo, e eu me sinto toda inchada nos próximos dias. Parece que eu subo na balança e aumentou, às vezes, 1 quilo. E não é que eu engordei, também eu falo isso para o pessoal, não é que eu engordo da noite para o dia, engordo 1 quilo da noite para o dia ali, acaba retendo muito líquido também, quando a gente está inflamando o corpo. A inflamação, ela tem água também. Então, eu não vou te mentir que o álcool ele sempre vai inflamar o corpo. Ele sempre vai inflamar. Se a gente puder, né, dar uma eliminada, melhor. Mas se for muito difícil, tenta reduzir então a frequência. Tenta consumir ali então um pouco, né, consome um pouco do álcool, daqui a pouco um pouco de água, para não virar os canecos, né? Então, infelizmente, sempre vai inflamar. A gente nota muita gente, né, malha a semana toda ali, toma algumas coisinhas, suplementos, só que daí sábado, domingo é cerveja. E quanto maior o teor alcoólico da bebida também, né? Mais álcool, mais inflamatória. Mas também a cerveja e o chopp são super inflamatórios por causa do glúten que tem, né? E aí dá aquela barriguinha. E aí dá aquela barriguinha do chopp, que é verdade mesmo. Porque mesmo. O glúten, ele parece que... Não sei o que acontece, que ele acumula bem na região ali abdominal. E por que tem essa dificuldade maior de perder aquela... Samantha. Pois é. E tem também, depende do estilo da alimentação. Às vezes, dependendo do alimento, acaba, né, alguns alimentos acumulando mais naquela região. E tem também a questão genética. Algumas pessoas vão acabar, né, pela própria estrutura corporal. Eu tenho, por exemplo, pessoas que chegam no consultório e que criam quadril. Mulheres que criam muito quadril. Ou que engordam mais para as coxas. E aqui para cima são magérrimas. E tem gente, mas a grande maioria é braço e barriga, os problemas. É muito também da questão genética. Muito bem. Andréia, quero te agradecer por ter eu que agradeço o convite. Eu acho que esses assuntos são bem importantes da gente abordar, porque todo mundo tem que se preocupar com a saúde, né? E buscar formas de se sentir melhor, de ter uma vida melhor, mais saudável. E a alimentação, ela é peça-chave para tudo isso. Então, a Andréia, como nutricionista, ela tem feito esse trabalho, né, com os pacientes dela, e tenho certeza que está tendo ótimos resultados, né, com suas pacientes, porque eu acho muito interessante essa tua abordagem comportamental, porque eu posso falar por mim, que também consultei com outras nutris, que não tinham essa abordagem, e realmente a gente carrega algumas crenças, né, questão de comportamento, enfim, e não, né, às vezes não existe essa troca, assim, essa orientação
faz as tuas medições, te manda a dieta depois de alguns dias e te vira. Para mim, Marcelo... Então, acho bem legal. Era muito frustrante para mim como nutricionista, né? Quando eu comecei a atender, assim, lá anos atrás, logo que eu me formei, eu fiz algumas consultas, assim, antes de começar a trabalhar na produção. E eu me frustrei porque justamente isso, tu entregava a dieta para o paciente, ele emagrecia ali uns 5 quilos, 6 quilos, emagrecia um pouco e desaparecia. Uhum. E aí, quando tu via, depois a pessoa já tinha engordado tudo de novo, era frustrante. Então, quando eu comecei a trabalhar com essa abordagem comportamental, eu vi que realmente aquilo estava fazendo a diferença na vida das pessoas e aquilo fazia muito sentido para mim. E faz muito sentido e é o que eu amo fazer hoje, trabalhar com a nutrição comportamental, né? Que bom que tem profissionais como tu, porque eu acho que isso faz realmente muita diferença para os pacientes. E não se falava nisso, né? Antigamente, lá 20 anos atrás, que a gente praticamente nem conhecia nutricionistas, né? Nutrição não era tão conhecida. Dirá, então, uma nutrição comportamental, né? Que já é uma abordagem também mais psicológica, digamos assim, mexe um pouco com a parte psicológica. Então, isso, naquela época, nem existia. A nutrição comportamental mesmo, creio que ela deve ter surgido há uns 7 anos para cá, no Brasil. Então, é algo recente mesmo. Então, eu quero... tu deixa tuas redes sociais para o pessoal te seguir e quem quer te procurar então, e consultar contigo... Então, gente, o meu Instagram é Nutri_Andréa_Estevão e eu atendo online do Brasil inteiro e no mundo todo, né? Então, não tenho território hoje em dia. Presencial eu atendo na cidade de Tupandi e em São Sebastião do Caí. Hoje são as 2 cidades que eu atendo presenciais. E seria isso, então. Em breve teremos mais alguns produtos online aí, sendo lançados. Creio que ali por maio deva ter mais um lançamento. Acho que passando da metade do ano, mais algum outro lançamento também de produtos de emagrecimento. Como eu te falei, gosto muito de trabalhar com alimentação cetogênica também. São protocolos que eu gosto bastante, reset intestinal. Tudo isso eu pretendo também trazer cada vez mais para o digital. O meu foco hoje, cada vez mais, é ir para o digital mesmo. Não pretendo deixar de atender no presencial, mas cada vez ir reduzindo mais o volume de consultas no presencial e focar mais no digital. É algo que eu gosto bastante também, porque daí a gente não tem território, né? É um caminho sem volta o digital, né? Então, te agradeço mais uma vez. E quando tu quiser vir de novo, quando for lançar teus produtos também, a gente está à disposição aqui para a gente fazer o lançamento. Tá? Obrigada. Então tá, pessoal. Vamos encerrando aqui então o nosso Estúdio Feed e até a próxima. Não esquece de dar o like, de seguir, né, o nosso canal, seguir o perfil da Andréa. Isso aí, curte, comenta e compartilha. Isso aí. Até mais então, pessoal. Valeu. Tchau. Até mais.